debater temas relevantes, mas ao mesmo tempo também nos permitir um momento social em que conhecemos, em que a própria associação conhece os empresários que estão no território e que os empresários podem também conhecer não só a associação, mas também outros empresários. Por isso a associação organiza desde o mês passado e vai organizar ao longo também dos próximos 9 meses um jantar em cada um dos concelhos do nosso território, o clássico distrito de Castelo Branco. Por isso, muito boa noite a todos, sintam-se todos cumprimentados, todos acolhidos. Desejo que tenham um feliz jantar e queria cumprimentar também de uma maneira muito particular o nosso Presidente da Assembleia Geral, o Sr. José Gameiro. Muito obrigada pelo voto de confiança nesta direção, no trabalho que vamos desenvolvendo. Um cumprimento também ao Presidente de Idenha A9, o Presidente do nosso município que nos acolhe nestes jantares. Presidente, é um privilégio estarmos aqui em Idenha neste espaço, com esta adesão de empresários e com esta coorganização dos jantares. Um cumprimento também ao Presidente do município de Proença, que é também o nosso Presidente da CIM da Beira Baixa. Muito obrigada por nos brindar com a sua presença. Também o Presidente de Penamacores, muito obrigada. E um cumprimento muito, muito especial também ao nosso magnífico reitor da Universidade da Beira Interior e à professora Sara Filipe, da Escola Superior de Gestão do Instituto Politécnico de Castelo Branco. É um privilégio enorme ter-vos cá hoje nestes jantares. Na pessoa do nosso comendador, sintam-se todos, por favor, cumprimentados, acolhidos e muito bem acolhidos neste jantar. Queria, de uma maneira também muito particular, cumprimentar os nossos oradores desta noite. Sem eles não tínhamos temas, não tínhamos jantar e não tínhamos debate. E o que se pretende hoje aqui é, de facto, um debate. Por isso, ao Dr. João Medeiros, ao Dr. António Aragão e ao Dr. Miguel Martins, aos três, muito obrigada pelo vosso tempo, pela vossa oportunidade e a vossa disponibilidade para partilharem connosco o vosso conhecimento e a vossa visão, que é isso também que hoje pretendemos aqui. E este é um tema que me é muito particular, é muito querido. Tudo que é construir pontes, não na acessão completa da palavra, da obra civil, mas naquilo que significa criar relações construir laços de trabalho, de negócio, mas também de amizade, é sem dúvida nenhuma uma estratégia que a mim me diz muito e que eu na minha vida pessoal e profissional acolho com muito agrado. E por isso trazer um tema como o de hoje, das relações transfronteiriças, de podermos fazer uma visão abrangente do nosso território, considerando que estamos não na periferia do país, mas numa centralidade ibérica, é sem dúvida nenhuma uma visão diferente para vermos o nosso posicionamento. E às vezes basta mesmo vermos as coisas noutro prisma. Se a virmos neste prisma, vemos a oportunidade que está do lado da fronteira. E melhor do que isso é considerarmos que não temos fronteiras. Nesta lógica de considerarmos um território mais abrangente do que aquele em que nós nos inserimos, este tema da relação transfronteiriça, de como podemos criar laços de negócio e de amizade do lado de lá com o nosso país irmão, é sem dúvida nenhuma uma estratégia para as nossas empresas e para o nosso território. Por isso, também hoje é com muito agrado que temos uma mesa internacional aqui à minha esquerda, com representantes dos nossos empresários do lado lá da fronteira, numa lógica que todos nós desejamos que seja cada vez menos marcada por uma divisão de territórios, mas sempre por uma união à volta de uma mesma lógica e de uma mesma intenção, que é termos um território mais desenvolvido, mais coeso, mais socialmente integrado e mais dinâmico. E para isso também contamos não só com a participação da Associação Empresarial da Beira Baixa, mas também com a Associação Amato Lusitano, que se junta mais uma vez hoje aqui connosco. Agradeço ao Sr. Presidente e à Cristel também estarem hoje aqui, nesta lógica que também é nossa, de trabalharmos não de uma forma isolada, mas em conjunto, em rede com os outros atores que estão no território. Por favor, desfrutem dos jantares,
participem do debate, porque é para isso que nós estamos aqui, de uma forma democrática, livre, sintam-se à vontade para partilhar as vossas ideias, porque é nessa partilha que todos enriquecemos. Um brinde ao território da Beira Baixa, um brinde à Idenha Nova, a Idenha ao território que nos une aqui nestes 11 concelhos, e um brinde à Associação Empresarial da Beira Baixa, aos empresários, quer sejam nossos associados ou não. Um brinde a todos nós. Saúde! Agora que já está toda a gente um bocadinho mais saudável, estamos todos mais confortáveis e também um bocadinho mais aquecidos com o excelente jantar, e já um cumprimento ao cozinheiro ou cozinheira que preparou esta refeição, que estava de facto deliciosa. Vamos já começar as nossas intervenções da noite, até para que a noite não fique demasiado longa, que amanhã é dia de trabalho. E a primeira intervenção é da responsabilidade do Dr. António Trigueiros de Aragão, que nos vai falar da Europa ao Mar, numa perspectiva de como é que podemos criar esta rede de ligação que nos coloca, de facto, no centro da questão, que nos coloca nesta perspectiva, não é numa nova, mas nesta perspectiva que nós todos também temos que colocar no nosso centro da visão, que é nós estarmos, de facto, no centro da questão. Da Europa ao Mar é o desafio que nos colocamos todos de seguida. E no final eu vou-vos desafiar a participarem sob a forma de debate, colocarem questões, partilharem as vossas perspectivas, inclusivamente os vossos receios sobre aquilo que pode ser esta nova estratégia. Eu penso que não preciso de apresentar o Dr. António Trigueiros de Aragão, toda a gente conhece. Seria até um bocadinho da minha parte ousado fazê-lo, por isso passo já. Passo já a palavra. Muito obrigado. Boa noite, eu não vou usar o microfone. Muito obrigado. É melhor desligar para não fazer frio. Ora, boa noite. O orador sou eu, 15 minutos. Vamos animar aqui um bocadinho. Primeiro, eu vou fazer cumprimentos, e vou fazer cumprimentos que já vão ver porquê. Primeiro, sou Presidente da Câmara de Idenha Nova, estamos em sua casa. Boa noite, Senhora Presidente da EBB, Senhor Presidente da Câmara de Proença, a Nova, de Penamacor, Senhoras Presidentes e Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia e elementos das Juntas de Freguesia, Senhores Presidentes de associações e de escolas profissionais, Senhor Reitor, Senhora Diretora da EGI, Senhoras Empresários, Senhores Empresários, eu penso que não me esqueço de ninguém. E depois, boa noite, Professor Coca, boa noite, Professor Rafael, boa noite, Eugénio, boa noite, Luís, grandes amigos de Espanha, boa noite, Zu, boa noite, James, grandes amigos da China. Isto é, nós temos de jantar em Idenha, é isto que nós temos de fazer, onde nós temos 4 ilustres espanhóis, nossos irmãos, de Cáceres, do lado de lá, que trabalham a 50 km daqui, a 100 km daqui, e que estão aqui na Idenha, que estão connosco, e que são, acima de tudo, amigos. E temos também o Zu e o James, que são amigos. O James vive na China, o Zu já vive mais cá do que na China, mas é importantíssimo. E é este intercâmbio que nós temos que incentivar, que nós temos que cultivar, independentemente de todas as outras questões. Segunda questão que eu vos queria dizer, porque eu vou falar, não faço ideia. Não estou ligado a nada, não estou ligado a nenhuma organização, vou-vos dar a minha ideia sobre as coisas. Isto é, eu sou metade ribatejano e metade da Beira Baixa. A minha mãe é uma ribatejana de Gema, e o meu pai, da zona de Santarém, e o meu pai, de Beirão. E eu sempre comecei a olhar para a Beira Baixa, sou completamente contra o interior, a beira interior, não sei o quê, uma faixazinha junto à fronteira, completamente contra. Eu acho que nós temos que nos ligar à riqueza, temos que nos ligar à Europa e temos que nos ligar ao mar. O resto é tudo conversa. Nós estamos num centro, e o centro não é Lisboa, Madrid, Porto, não sei o quê, nada disso. O centro para mim é
estamos a 120 km das maiores plataformas de logística de Portugal, carregado a Zambuja, a Carreiras, a Ideologística e todas essas empresas. Isso é que nós temos que pensar, o resto é tudo conversa, porque o resto para mim não tem valor nenhum. Barrancos está entre Madrid e Faro, e Madrid não sei o quê, e Madrid o aeroporto de Beja, e não deixa de ser Barrancos. E portanto é assim, um caminhão logístico que sai de Lisboa, que sai da Zambuja para ir para Madrid, não vai parar nem em Castelo Branco, nem Barrancos, nem lado nenhum. Eles vão rentabilizar rotas e vão rentabilizar onde tem a mercadoria, onde carregam e descarregam mercadoria. O resto é tudo conversa, na minha opinião. E queria-vos dizer que as minhas opiniões nada têm a ver com a EBB. Portanto, eu não represento a EBB, eu represento aqui a minha opinião pessoal, que, ao que parece, a senhora Presidente e algumas pessoas acham graça, ou acharam graça, e pediram para eu vir cá falar. Pronto, era só isto que eu vos queria dizer, está bem? Da Europa ao mar. Porquê? Nós temos uma riqueza gigantesca. Nós estamos aqui ao lado de Espanha, com milhões de habitantes, e estamos aqui ao lado da Europa, e do outro lado temos o mar. O mar sempre foi riqueza, será riqueza. E é aí que nós temos que pensar qual é o nosso posicionamento no meio disso tudo. E eu fiz este slide, onde se vê bem que nós temos 1200 km de fronteira terrestre e temos 832 km de costa atlântica. Eu depois vou pôr aqui alguns dados, uns são de 2011, mas isso pouco interessa. Foi os dados que eu ontem à noite estive a ver e interessa pouco. Pronto. E foi nisto que eu me baseei, há 5 anos mais ou menos, quando eu comecei a pensar nas estradas e quando eu comecei a fazer contactos no litoral, porque eu achei que algumas soluções das nossas questões, não é dos nossos problemas, não temos problemas, é das nossas questões que nós resolvemos aqui. Vimos resolver no litoral. E nessa altura eu reuni como cidadão com algumas pessoas como a doutora Maria do Céu Antunes, Presidente da Câmara de Abrantes, Presidente da CIM, agora Ministra. E a Presidente da Câmara de Abrantes e a Presidente da CIM, não sei como é que se chama, penso que é do Médio Tejo, não sabia que nós tínhamos aqui uma autoestrada a 18 km com 4 pistas para Madrid e que faltavam 45 km para ligar e que Abrantes podia ficar com uma ligação direta a Madrid e que Santarém era menos 125 km. E o Presidente Chichado da Nazaré, com quem eu tive, com o Dr. Miguel Martins, não sabia que nós tínhamos aqui esta autoestrada. E quando ele me diz assim, António, a maior parte dos turistas que eu recebo são da Austrália, são dos Estados Unidos, mas isso são 2%, por cada australiano vêm 1000 espanhóis. Eu disse, pá, meu Presidente, o senhor podia estar ligado aqui diretamente a Madrid, pá. O senhor sabe que tem não sei quantos milhões de pessoas aqui em Madrid, 1 milhão e tal de jovens em Madrid para surfar. É pá, António, não sabia. E eu acho que essa força é que nós temos que arranjar, isto é, nós sozinhos não fazemos nada e nós temos que nos unir. E para mim temos que nos unir à Europa, a nascente, e temos que nos unir ao mar e ao litoral. E o resto, para mim, é um bocado de conversa. Ora bem, o que é que eu acho? Não me levem mal, ninguém leva mal as minhas opiniões. Eu acho que nós temos uma barreira a norte. Isto é, existe uma zona, aqui um eixo litoral do Porto a La Corunha, riquíssimo com tudo, não preciso de explicar nada, e depois existe uma bruta barreira aqui a norte. E essa barreira, para mim, tem a ver com Salamanca, Guarda, Viseu e que vai até Aveiro. Estão aqui N empresários, mas qual é o empresário daqui? Eu não vou falar que o Politécnico tenha um contrato com o Politécnico da Guarda, não. Qual é o empresário daqui que tem grandes relações com Viseu e com Aveiro e com não sei o quê? A maior parte de nós não. A maior parte de nós, os grandes projetos, e estes eixos viários, Salamanca-Aveiro, a fronteira Vilar Formoso, a mobilidade da linha lá de cima da Aveiro-Salamanca, a parte da indústria, o turismo altamente reconhecido nestas zonas, o Porto de Aveiro e da Figueira da Foz, o eixo académico Coimbra-Aveiro-Salamanca, o que é que a maior parte destas parangonas tem a ver connosco aqui na Idanha? Poderão ter a ver com uma outra coisa, com um outro protocolo, mas para nós empresários, isto é um jantar de empresários. E portanto é assim, para nós empresários, isto para mim é uma parede. Uma parede. E depois temos outra parede a sul. Nós estamos no meio de 2 paredes. E a parede a sul, para mim, eu peço desculpa estar-vos a tirar, é Lisboa, Setúbal, Sines, Badajoz e Madrid. Isto é, vocês começam a ler, metem na internet ou vão a algum lado, ou lê-se no jornal, não é? É coisas que eu vou lendo no jornal, e vê Lisboa, capital, fronteira de Badajoz, autoestrada Lisboa, Porto, Madrid, Algarve, indústria, Setúbal, Seixal, por aí fora, o Porto de Sines, Sesimbra, Setúbal, Sines, Porto de Sines, o Porto de Águas Profundas, o único porto que pensou de águas profundas, e um grande porto de águas profundas,
o corredor da descarbonização 2025 para 2025, a autoestrada para Valência 2028, a conexão digital 4 ou 5 GB, o corredor ferroviário atlântico, a fibra óptica na linha férrea Lisboa-Madrid 2024, vai passar por ali, o corredor de energias elétricas Lisboa-Sines Europa, está a ser tratado, o turismo no Alentejo, a agroturismo no Alentejo, isto é, este corredor do Algarve e este corredor aqui fortíssimo, o que é que nós, no nosso dia-a-dia, além de irmos ao médico a Lisboa e tratar de papéis, o que é que nós temos a ver com a maior parte dos projetos que estão aqui? Para mim, nada. Não é? Nós produzimos aqui, nós agora Branca de Neve produzimos aqui e vendemos aqui. Não é? E nada, no dia-a-dia nós não temos nada a ver com estes projetos. Então o que é que eu achei sempre? Achei sempre que nós estávamos empardados, acima e em baixo. Ora, quando se está empardado, o que é que acontece? Isto é como a água. A água nunca se pode empardar, tem que se dar um sentido de fuga. E, portanto, o nosso sentido de fuga, para mim, será sempre o mar e será sempre nascente. E será sempre Madrid, Espanha e Europa. Cáceres, Madrid, Espanha e Europa. E assim, zonas riquíssimas. Para quando nós temos zonas riquíssimas, a poente e a nascente, para que é que às vezes andamos aqui com grandes coisas? E aqui está. O que nos resta? Eu acho que nos resta muito, muito. Nós temos uma região centro-sul, com a província de Cáceres, que são 1.450.000 habitantes. Se nós pensarmos neste centro de Portugal, de Coimbra para baixo, Santarém para cima, e com a província de Cáceres, portanto, Covilhã, Fundão, Penamacor, Idânia, Castelo Branco, Santana, Proença, Abrantes, Torres Novas, Pombal, para ali abaixo, Leiria, Batalha, Fátima, Tomar, Nazaré, para ali, Peniche, Rio Maior, são 1.450.000 habitantes. Se nós pensarmos na região transfronteiriça da Beira Baixa, e agora estou aqui a ver a Beira Baixa como distrito, não estou a ver Sines nem outros, e a província de Cáceres são 583.000 habitantes. Quando nós olhamos para estes números, o que é que estes números têm a ver com os nossos concelhos? Com o concelho de Penamacor, de Proença, disto e daquilo. E é aqui, isto é riquíssimo, que nós temos que pensar, nós temos tudo na mão. E para que é que andamos a inventar outras coisas? Oportunidades apoiantes. O mar, o Oceano Atlântico, a economia do mar e o turismo. São grandes oportunidades, como é óbvio, não preciso estar aqui a explicar nada. A comunidade do Centro-Sul, o Médio Tejo, 221.000 habitantes, a região da Alzíria, 129, o Oeste, 366, a Alzíria do Tejo, 150. Isto é só metade, porque eu estou a pôr a Alzíria do Tejo Norte, cortei a Alzíria do Tejo. A CCDR não pode... Eu esqueci de cumprimentar o senhor representante da CCDR. Não faz mal de uso, está por... Peço desculpa. A CCDR não me pode condenar porque eu cortei a Alzíria. Há uma Alzíria para baixo que não interessa. Não, é verdade, Vila Franca já não tem nada a ver. Nós estamos a ver, quem está em Vila Franca já não vem para estas zonas. Nós estamos a ver Santarém para cima. E, portanto, só aí são 866.000 habitantes. E qual é a mobilidade apoente? A mobilidade apoente. Estradas nacionais A1, A23, A8 e C13, por aí fora. Das regiões mais industrializadas do país, ninguém tem dúvida. As regiões de Leiria, aquelas regiões todas, temos aqui ao pé das regiões mais industrializadas do país e nós estamos a meio dessas regiões para a Europa. A agroindústria, as indústrias tecnologicamente avançadas, aquela região de Leiria, aquelas regiões todas, têm indústrias tecnologicamente avançadas. O turismo, Fátima, Nazaré, Alcobaça, Batalha, Fátima, Nazaré. Nazaré, a maior onda do mundo, conhecida na China. Os chineses conhecem a maior onda do mundo, os americanos conhecem, os australianos. Fátima, um destino turístico religioso, dos melhores, não vou dizer melhores, que estamos a falar do ponto de vista monetário, dos maiores destinos turísticos do mundo. Estão aqui ao lado. E, portanto, temos o quê? Maiores plataformas logísticas nacionais. O carregar de Azambuja, o carregar de Azambuja são ali naquela zona. E a academia, o Politécnico de Leiria, essas coisas todas. Portanto, eu acho que oportunidades a poente, nós temos oportunidades gigantescas a poente. Só estou aqui qualquer coisa. Oportunidades a nascente. Peço desculpa. Oportunidades a nascente. Temos Europa. O conhecimento. Muito conhecimento vem da Europa. Os apoios comunitários vêm da Europa. Os turistas. Muitos vêm da Europa. Espanha é Europa. Muito turismo vem da Europa. Os serviços. Os estudantes. E a entrada pelo eixo Pirineus, Madrid, Centro-Sul. Isto é, Pirineus, Madrid... E depois Centro-Sul, a nossa entrada que nós temos que construir aqui, uma das maiores entradas de Portugal, uma das entradas mais amplas, entrar em Portugal para termos a nossa região e para depois termos uma região tão forte como aquela que tem Fátima, Batalha, Tomar, os Templários, a Onda, por aí fora. E acho que é isso que temos que construir. Madrid, cidade e área metropolitana, 9.800.000 habitantes.
está incluída no ranking das 5 maiores cidades da Europa. Umas dizem que é a terceira, outras dizem que é a quarta, eu pus das 5 maiores. Tem um PIB superior ao PIB português. A zona de Madrid tem um produto interno bruto superior a Portugal. O número de jovens dos 0 aos 24, 1.700.000 jovens em 2020. Pernoitas, 22.700.000. Nas bases logísticas da Península Ibérica. A Carreras, o Luís Simões, está tudo na zona de Madrid. Um turismo reconhecido. Olha, nós temos tudo aqui ao lado. Temos uma autoestrada desde aqui até lá. O que é que nós estamos à espera? É isso que me faz confusão, é isso que sempre me fez confusão. Estamos à espera de quê? E, portanto, oportunidades a nascente, oportunidades a poente. Eu tinha saltado aquele. Onde é que nós nos posicionamos? Interior pobre, estamos os pobrezinhos, tudo bem. A meio caminho entre Lisboa, Porto e Madrid. Talvez, não sei. Eu, como costumo ir a Barrancos, gosto muito de Barrancos. Também acho que Barrancos também está bem posicionado, está aqui, mas também está bem. Em conflitos regionais permanentes, isto é, uma região que além daquilo que não tem, ainda anda sempre em conflito e a arranjar conflitos. Os conflitos desgastam. Qualquer um de nós, que na nossa empresa tenha um conflito, em vez de estar a pensar no nosso negócio, em vez de estar a pensar em alguma coisa, está a pensar no conflito da empresa, não é? Algum de nós tenha um problema para pagar salários, em vez de estar a pensar no produto, na venda, em qualquer coisa, está a pensar como é que vai pagar os salários. E, portanto, andamos sempre nisto. Eu acho que não. Não nos podemos posicionar aqui. Onde é que eu acho, quais é que eu acho que são as nossas oportunidades? Assunção de identidade com a região centro-sul de Portugal. Isto é, nós temos que, em vez de achar que Fátima está para lá, Peniche está para lá, não. Nós temos que assumir esta identidade ao longo do Rio Tejo. O Rio Tejo é uma espinha dorsal disto tudo, na minha opinião. Eu estou aqui há anos e nunca vi qualquer relacionamento com Porto Alegre. Fora relacionamentos institucionais, na EBB, do Politécnico. No dia-a-dia, nós empresários, a maior parte de nós, quem é que tem negócios com Porto Alegre? Não tem. Isto não tem a ver com Porto Alegre ser bom ou ser mau. Não tem nada a ver. Tem a ver com questões geográficas. Tem a ver com o Rio Tejo, tem a ver com o posicionamento das regiões. Uma grande entrada na região centro-sul de Portugal e C31. Nem vamos falar no tema. Acho que tivemos boas notícias esta semana, pelo menos ali nos jornais, e é assim, acho que tivemos boas notícias, e é assim, nós temos que acabar com esta vergonha que nós temos, que é de ter uma entrada internacional que deveria ser das melhores de Portugal, e onde temos uma curva e uma ponta onde não passa um caminhão, ou passa a Filipinha. Isto não tem nada a ver consigo, está cá há 300 anos, não tem nada a ver consigo. O senhor é um lutador, o senhor é um lutador, e, portanto estamos todos a lutar. Agora é assim, não podemos, é uma vergonha, quer dizer, nós temos que, os nossos amigos, os hermanos, os nossos amigos espanhóis, vêm de Espanha, têm uma autopista de 4 e nós chegamos ali e temos uma ponte, não cabe um caminhão. Eu quero trazer um caminhão de turistas para o Monfortinho e não cabe, não é? Nós chamam caminhão, não estou com uma. Portanto, é assim. E o que é que temos que criar? Um espaço transfronteiriço que será à beira baixa com a província de Cáceres. E isto não tem nada a ver com legalidades, nem com NUTS, nem com SIMs, nem com nada. Tem a ver com espaço económico. Estamos num espaço de empresários. Nós temos que começar a vender para os nossos amigos espanhóis para nós. Nós temos que receber turistas da Suécia, que vão à Espanha, que vão ao Barco do Rafa, que vão às casas do Eugénio, que vão às termas do António. Isto é, não é, vão para a Espanha, são de Espanha, vão para Portugal, vão de Portugal. Mas que é isto? Não é? Temos que dar as mãos, e temos que faturar. Porque tudo isto é para faturar, como é óbvio, não é para... Nós temos que lutar, não é? Nós temos que trazer os nossos amigos embaixadores chineses, que tragam os seus amigos chineses a Madrid, e que venham conhecer a parte da Extremadura, e que venham conhecer a parte da Beira Baixa, e que vão conhecer a parte do litoral, e que vão apanhar o aeroporto, depois o avião aeroporto de Lisboa, do Porto, outra vez a Madrid. Agora, nós temos que nos unir, e temos que nos unir com eixos que tenham lógica e que tenham rentabilidade. E, portanto, a criação de um espaço transfronteiriço, que são 583 mil habitantes. E depois, uma ancoragem regional global, esta frase é minha, uma ancoragem regional global de desenvolvimento com base nos atributos relevantes, sempre com conexões à Europa e ao mar. Isto é, nós temos que ver quais são os atributos da região. O que é que me interessa? Fazer aqui uma coisa. Eu quando digo uma coisa, é algo. Uma indústria de turismo, uma indústria de qualquer coisa, a não ser questões emocionais que já cá estão, como a minha, como a sua, como outra qualquer, e que estão cá por questões emocionais. O que é que me interessa fazer aqui algo que não tenha a ver com os atributos da região, onde as pessoas que estejam em Lisboa, quando as pessoas vêm de Lisboa fazer BTT, não é nada de Lisboa fazer BTT. Quem tem dinheiro e está em Lisboa vai fazer BTT para a Serra de Sintra, vai para a Costa Algarvia, vai para milhares de sítios,
para a Zona Saloia, tem milhares de sítios em que saiu às 6 da manhã e às 3 da manhã está a almoçar com a família. E não vai fazer 600 km só por BTT. Porque a Gardunha é muito engraçada, mas o que é que tem a mais do que tem a Serra de Sintra, ou que tem a Costa Algarvia ou alguma coisa? E é isso que nós temos que pensar. Nós temos que deixar a nossa emocionalidade. Nós temos que pensar racionalmente. E temos que ver quais são os nossos atributos. E nós temos atributos espetaculares. Nós temos uma região espetacular. Atributos a explorar. A localização geográfica. Madrid, Extremadura, uma grande estrada aqui que vai ligar a A23, a grande entrada de Portugal, não é? E ter aqui a nossa região. Uma grande região com uma grande localização geográfica. A natureza própria, os parques e a biodiversidade. Nós temos uma natureza própria. Dizia-me um senhor, que é o senhor Luís Calvário, eu estou quase a acabar, que é o senhor Luís Calvário, das Donas do Fundão, um homem de 80 anos, tem uma propriedade minha que é arrendada, que é só pedras, e ele dizia-me assim, doutor, a minha mulher diz-me, oh Luís, porque é que não ficas no Fundão, porque aquilo é tudo terrinha tão boa nas zonas. E ele quase a chorar dizia assim, mas eu gosto destas pedras. E eu dizia assim, ó Sr. Calvário, eu também gosto destas pedras, pá, eu podia estar em todo lado e estou aqui com adoro estas pedras. E portanto, nós temos uma natureza própria. A nossa natureza tem que ser esta envolvente da Beira Baixa, que é uma coisa absolutamente maravilhosa. A água. Todos nos esquecemos que nós temos imensa água. Monfortinho tem uma concessão de 1 bilhão e 300 milhões de água por ano. É tudo para o lixo. 1 bilhão e 300 milhões, são 29 metros por segundo. Ok? Como é que isto é possível? Ele é tudo para o lixo. Se acha que um israelita ou alguém diz assim, estes tipos são doidos, não é? Pronto? Mas é assim, nós não damos valor ao que temos. Nós acabamos de ter muita água. Castelo do Bode e outras coisas e o Tejo. A paz e a segurança. O que é que vale a paz e a segurança? De facto, o que é que vale a paz e a segurança? Cada vez temos que apostar mais nisso. Nós temos a história e a cultura, Presidente, o que falámos, o património, a indústria, o serviço e o turismo, a agroindústria, a silvicultura, a nova era digital e o inovador estilo de vida. Isto é, eu não podia estar aqui e não podia ter vindo para aqui, estou aqui a 80%, se não tivesse na era digital e se não tivesse um inovador estilo de vida. Isto é, eu, o Manel, o João, a Joana, o Coca, o Eugénio, consegue estar em qualquer lado e consegue ter um computador e por Teams, e seja por que for, e tem e-mail, e tem não sei o quê, e tem plataformas, e tem VPNs, e portanto nós aqui. Agora o que é que precisamos para isso? Precisamos de ligações, de fibra óptica, disto e daquilo, não sei o quê. Não chega só o canguru. Eu não tenho sinal de telemóvel nas termas de Monfortinho. Tenho que ir para a estátua com o telemóvel para conseguir falar. Não é? Há países da África que estão completamente na miséria, como o Zimbábue, e a pessoa no meio da Zimbábue e tem torres de 200 e 200 km, ou o que é, e está todo coberto por uma rede de telemóvel. E portanto é assim. E nós, eu acho que estamos um bocadinho mais à frente do Zimbábue. Portanto, a nova era digital e o estilo inovador, acho que são os atributos a explorar. E agora as necessidades. As necessidades. Correlação entre a indústria, os serviços e a academia. Eu pus correlação, não pus relação. A relação é, pá, vamos combinar, sou reitora, vamos combinar, vamos conversar. Isto é uma relação. A correlação é aquilo que eu faço, estar correlacionado com a academia e com a indústria, a academia, tudo. Isto é, estarmos mesmo a sério, lidarmos mesmo a sério no dia-a-dia e a minha vida poder afetar a vida da academia e a vida da academia poder afetar a minha vida. Isto é, a academia fazer coisas boas que eu possa aplicar na indústria, nos serviços, no comércio, e eu na indústria, nos serviços de comércio, fazer coisas boas que possa buscar a academia. Eu neste momento na fábrica, imaginem, tenho, sei lá, 6 pessoas, 6 ou mais, se calhar 8 pessoas estagiárias do IPCB. Existe uma correlação, isto é, o IPCB formou-as, não é? E nós temos lá, portanto, estamos a viver e estamos correlacionados. Correlação entre o setor público e o setor privado. Eu acho que já lá vai, é a Câmara e a empresa, e um está na Câmara, outro está na empresa. Não, tem que haver todo o respeito, tem que haver todo o respeito institucional, mas temos que, em conjunto, conseguirmos dizer, Presidente, está cá o James, está cá o Zu, temos um projeto giríssimo, vamos pensar isto e não sei o quê, com todas as tramitações que têm que haver, como é óbvio. Incentivos ao prémio, isso é uma das guerras minhas. Vivemos numa sociedade miserável em que eu acho que, quando treinamos uma foca, é um bocado de reflexo condicionado, tudo bem. A foca faz uma gracinha, damos um peixe. O cavalo faz uma gracinha, damos um pão de açúcar. Nós criamos uma sociedade onde, muitas vezes, estamos sempre a falar em apoiar a desgraça, que eu acho que deve ser apoiado, mas não temos prémios para quem vence. Quase que temos vergonha de premiar. Aqueles tipos têm um restaurante, ganham muito dinheiro.
Quer dizer, e o senhor levanta-se às 6 da manhã, e a senhora está na caixa, e trabalha 14 horas por dia, não tem fim de semana. Claro, tem que ganhar dinheiro, tem que ter um restaurante, tem que trabalhar 14 horas de dinheiro, tem que ganhar dinheiro, tem que comprar uma casa no Algarve, tem que pôr os filhos a estudar. Isto é, nós criamos uma sociedade muito com medo de premiar, medo da riqueza. A riqueza sadia é aquilo que desenvolve as coisas. Porque outras coisas que nós vemos nas revistas não têm nada a ver com a riqueza. Tem a ver com trafolhice e com vigariço. E, portanto, nós temos que incentivar o prémio. Seja nos jovens, seja em quem for. Incentivar o prémio. A organização do território e habitação, um caso gravíssimo, a questão da habitação. Um caso gravíssimo porque os jovens que querem estar nesta região. Em Alcaíns, está tudo à venda. Vocês vão a Alcaíns, metade de Alcaíns tem placas a dizer vende-se. Querem arrendar uma casa. Um jovem, nem que ganhe 700 euros, quer arrendar uma casa, não consegue arrendar uma casa. Porque a casa está à venda, mas a Maria está em França, quer 20 mil euros. O Manel está na Alemanha, quer outros 20 mil, e o outro está cá, quer 60 mil. Aquilo são as ruínas, 60 mil, mais 80 mil, novas 140 mil, ninguém vai comprar aquilo. Isto para dizer o quê? É um problema gravíssimo, que não é culpa de ninguém. É uma culpa de todos. Agora, nós, por exemplo, Lusitana, temos estado a comprar algumas casas a ver se as recuperamos para estes jovens estagiários que temos, pô-los lá, como já temos, um andar arrendado, onde nós oferecemos dormida, oferecemos internet. A internet são 38 euros. 38 euros para quem está bem. Quem está no estágio e não tem vencimento, ou tem um vencimento baixíssimo e ainda tem que pagar almoço e não sei o quê, se tiver eletricidade, fornecimento de eletricidade, água, e se estiver bem, sente-se muito mais confortável. Pode não ficar, mas pelo menos sente-se aconchegado, não é? E se calhar para as nossas instituições, isso não é nada. E, portanto, organização do território e habitação. E uma moda. Eu gosto muito desta frase. Chegará o dia em que todos perceberão que é um privilégio poder viver em São Miguel da Acha, na Covilhã ou Proença Nova, entre outras. Era para não estar a... Era para não estar Também vê na Macor. Entre outras. Senão isto é assim. Aquela que parecia a vergonha de estar em São Miguel da Acha, quem é que ficava em São Miguel da Acha? Que não sabia fazer nada, lá o tipo ficava com as propriedadezinhas, não é? Pronto, não é? Lá o tipo ficava, não é? Ficava coisa. Uns meninos maus de famílias boas, pronto. Mas é verdade, os meninos maus de famílias boas ficavam ali. Não! Estar em São Miguel da Acha, ou estar em Proença Nova, vai ter que ser um orgulho. E o orgulho vai ter que ser poder ter crianças e ter uma escola maravilhosa, poder ter crianças e elas irem a pé para a escola e não está cá o nosso amigo brasileiro em que o filhinho ia num carro blindado para a escola, não é? Nem está cá um amigo meu brasileiro que raptaram-lhe o sobrinho que cortaram numa orelhinha, ele veio viver para Cascais, não é? Isto para dizer o quê? O que é isso? O que é que vale a pena ter não sei quantos milhões de dólares e não poder andar na rua, não poder estar aqui, não poder ir almoçar? O que é que isso não é nada? A vida não é nada. E, portanto, este será o grande privilégio. E é assim, nada contra Lisboa, eu próprio tenho tudo em Lisboa, mas é assim. Mas nós temos que ver e para isto temos que criar uma moda. Porque é assim, ninguém tira na cabeça que a sociedade vive por modas. Não é por acaso que a Comporta... Ouçam, a Comporta é muito giro, tem praias boas. Mas eu sei que pessoas que construíram casas na Comporta que não podem no verão comer cá fora no pátio porque são comidos com os mosquitos, não é? E quer dizer, gastar 2 milhões de euros numa casa e estar cá fora não poder fazer uma sardinhada, quer dizer, os mosquitos todos, quer dizer, a Comporta também teve muita moda. Porquê? Grupo Espírito Santo e tal, não é? Eu dou sempre isto ali, ao pé de Montemor há um condomínio que quando houve os morangos com açúcar, houve alguns elementos, umas senhoras e uns senhores dos morangos com açúcar, compraram lá umas casas e criaram um condomínio entre Alcácer e Montemor, ao pé de São Cristóvão. O condomínio é a coisa mais fina do mundo. Mas o condomínio não tem nada especial. É fino porquê? Não é, António Pistar? É fino porque foi por uma palavra miúda muito gira dos morangos com açúcar e foi para lá um tipo muito moderno. Mas a moda é importante. Isto é, nós temos que criar moda. As pessoas têm que ver. A Madonna foi andar a cavalo para a Troia está lá há milhares de anos, nunca ninguém falou. Sempre lá houve cavalos, nunca ninguém falou. Foi a Madonna andar a cavalo, ninguém fala outra coisa. E, portanto, é assim, é o que nós temos que fazer aqui. O que nós temos que fazer aqui é nós empresários. Não é? Nós empresários e todos aqueles que representam entidades públicas unirmos e criamos a moda. E trazemos o Eugénio. Eugénio, moda está em Idanha. É bom estar em Idanha, qualquer bom. Gente, o Zul adora. Não queres vir viver para cá? Não queres uma casa cá? Queres ou não?
Eu acho que é tão importante. Mas é assim, mas o Zu, quando cá tiver a casa, e o Zu adora estar em São Miguel de Acha, vai dizer aos outros amigos todos. E nós, depois, temos que ter o quê? A organização do território. E temos que ter o território organizado para receber essas pessoas e para que essas pessoas possam estar no território e estejam no território de modo construtivo e de modo a construir e a dar força ao território. Ameaças. Importante. Criação de um corredor de passagem no interior e desertificação do território. Não podemos fazer aqui a fronteira. Eu pus isto muito. Porque criamos um corredor. Criamos um corredor. Criamos um corredor se nós deixarmos criar esse corredor. Eu não vejo que Óbidos, não vejo que Évora tenha criado um corredor, não vejo que a Via do Infante tenha criado um corredor no Algarve, não vejo que Óbidos seja um corredor, não vejo que o Douro seja corredor. Isto é, nós temos é que ter projetos estruturantes. E o Douro, para mim, que não percebo nada de turismo, nem percebo nada disto, isto é só uma opinião, o Douro, para mim, teve um projeto estruturante gigantesco. Que foi um barco onde as pessoas cujo target daqueles que vão ao Douro é dos 55 aos 72 anos, põem a sua malinha no barco e todos os dias também andam em sítios diferentes, mas vão dormir ao mesmo sítio. Porque eu já vi projetos que é dormir todos os dias em sítios diferentes e para pessoas de 70 anos ficar todos os dias em locais diferentes não é bom, não dá. E, portanto, o que é que nós temos que pensar? Nós temos que pensar que vai muito depender de nós se temos um corredor ou se temos o engenho e a arte de parar aqui as pessoas. Olha, todas as pessoas que trago aqui passam a adorar isto e passam a ficar uns amantes da Beira Baixa. E, portanto, alguma coisa a Beira Baixa há de ter. O dia 2. E para acabar. Mais harmonia regional. Mais harmonia regional. É óbvio, eu penso que entramos numa fase de grande harmonia regional e vamos unir-nos e temos que unir-nos e levar essa harmonia em frente. Porque a não harmonia regional, quer dizer, eu ir a Castelo Novo, e chegar a Castelo Novo, ter um programa feito com o professor Medina, e depois venho aqui a Monsanto, que é 20 minutos, e tenho um programa feito com o Augusto Mateus, tudo diferente. Um sítio não vem do outro, um sítio não vale ao outro, não é nada. Nós temos uma região maravilhosa e temos que lutar pela nossa região. Sensibilização para o tema. Temos que sensibilizar, o que estamos aqui hoje a fazer é sensibilizar. Hoje aqui estou como um pregador a pregar não sei o quê, não é? A pregar não sei o quê. Preocupação com o futuro. Temos que nos preocupar com o futuro. É óbvio, temos que pensar no futuro. E depois isso é 31 uma realidade. Isto é uma fotografia que saiu nos jornais a semana passada. Estão aqui alguns presidentes que estão aqui, não é? Têm uma grande responsabilidade. Está aqui a CCDR, está aqui o Governo, está aqui, penso que aqui é o Comendador, ou aqui, não estou a ver bem. Não. Aqui é o Presidente da Câmara de Castelo Branco, Comendador Mourão, Presidente Lobo, não é? Pronto, e Presidente também da CIM. Estava ali com a mão no ar. Estão a ver? E é assim. Penso que estavam a falar sobre isso a 31, pelo menos isto foi o que saiu na comunicação social regional, e é assim, temos que nos unir em torno de ideias centrais regionais, pois o futuro e presente só estão nas nossas mãos. Isto é, não depende de Lisboa, da CCDR, não depende do Governo, acho que não depende de ninguém. Eu, pelo menos nas minhas coisas, nunca dependi de ninguém. Eu acho que nós só dependemos de nós. E, portanto, só dependemos de nós, só temos uma maneira de avançar, que é unirmos, termos grandes ideias centrais e lutarmos todos por essas ideias centrais, independentemente dos polimentos de cada um e dos bocadinhos que cada um poderá estar mais ou menos de acordo, mas temos que centralizar nisso. E, portanto, temos que centralizar nesta grande região, entre a Beira Baixa e esta Extremadura maravilhosa, com estes amigos maravilhosos, com negócio, com amizade, com tudo, com cultura, com história. Nós temos visto coisas ali do lado de Espanha, e o Miguel Martins daqui a bocado vai falar no tema, de ficar de boca aberta e que a maior parte de nós aqui nem imagina que existem e estão aqui a 60 km, não é? Portanto, temos isso, temos que nos unir, região e projetos centrais. E agradeço à EBB a oportunidade, não sei porque eu, mas muito obrigado e esta tem sido a minha luta. Obrigado.
cá falar sobre este tema hoje, não é? Acho que é indiscutível as razões que levaram a direção da AIBB a integrar o Dr. António no painel de hoje. De facto, é preciso ter uma visão estratégica, mas também apaixonada sobre o território, não é? E nesta lógica de termos um território unido, independentemente da fronteira, a próxima intervenção do Dr. Miguel Martins é um tema claro, turismo sem fronteiras. O Dr. Miguel tem uma experiência enorme na área do turismo, tem um conhecimento do território e da experiência turística que faz escorar qualquer um de nós, acho eu, pelo menos a mim faz, sem dúvida. Eu não sou da área, mas de qualquer maneira reconheço-lhe bem esse valor, e traz-nos aqui uma proposta de como podemos criar um produto, ou vários produtos, unindo forças, unindo o contributo e o produto que existe lá de cá, de lá de lá, numa lógica de sermos alunos e sermos de facto centrais. Obrigada. Boa noite a todos. Antes de mais quero dizer que não comi sobremesa. Já venho preparar muito tempo com o António. Quero agradecer à AIBB pelo convite. Quero convidar todos a pessoas do Presidente da Câmara. Depois o tema que me traz aqui hoje é um tema que me diz muito. Quero cumprimentar os meus amigos estrangeiros. É um tema que eu não gosto, porque no fundo eu sou ibérico, somos todos ibéricos. Caixinha ainda não é, mas vai passar a ser em breve. E o tema que nos traz aqui hoje é o turismo sem fronteiras. E dentro do turismo sem fronteiras é algo que eu há muitos anos me é muito particular. Não nas fronteiras como nós conhecemos em relação a países, mas até mesmo dentro das fronteiras dos próximos territórios. O turismo para nós é um problema extremamente grande quando nós continuamos a ter todos os dias. E como é que as temos? Eu hoje, ao longo desta apresentação, que vai ser 8 minutos, o tempo já não vou tentar explicar o porquê disto tudo. E depois vou explicar o porquê de estarem também aqui estes nossos amigos ibéricos. São os números, não é 2019, a Península Ibérica, que eu acho que isto não é novidade nenhuma para ninguém, foi, já vinha acontecendo há uma data de anos atrás, o maior destino turístico do mundo. E dentro deste maior destino turístico do mundo, estamos a falar de 108 milhões de turistas. Foi quanto a Península Ibérica recebeu. Estes números são aproximados porque, infelizmente, é o seu dos problemas que nós temos. Os números em relação quer às noites, quer aos turistas, nem sempre conseguimos ter acesso a eles de uma forma muito precisa, mas a estimativa diz-nos mais ou menos que, dentro do distrito de Castelo Branco e a província de Cáceres, estamos a falar de 0,4% de todas as noites que esses 108 milhões de turistas geraram. Ok? Agora aqui podemos fazer já a primeira pergunta da noite, que a mim preocupa, que é: quantos custaram estas noites? E quando eu falo quantos custaram estas noites, não estou a falar de quanto custaram estas noites a nível do turista pagou pelo quarto. Quanto é que nos custaram a nós, a nível de toda a promoção que foi feita nestes dois territórios, para gerar 0,4% de noite? Eu esse número infelizmente não o tenho, mas garanto-vos que se calhar, se esse dinheiro foi utilizado nessa promoção, e quem me conhece sabe que eu sou apologista da venda barra promoção, mas muito mais a apontar para a venda do que para a promoção, se calhar íamos conseguir duplicar o resultado desta operação em relação ao que temos agora. Ok? E como é que nós alteramos este paradigma? Como é que nós alteramos estes números? Quanto a nós, e quando falo de nós, falamos dos que aqui estão, de maneira muito fácil, através de uma cooperação transfronteiriça. Mas uma cooperação transfronteiriça que não seja sempre os nossos amigos virem cá comermos o bacalhau, bebermos o vinho e irem embora, e uma vez por ano nós irmos lá comer o presunto. Nada disso. Tem que ser muito para além disto, porque senão vamos estar sempre neste problema. E outra coisa extremamente importante que é, nós empresários temos que perceber de uma vez por todas que não podemos estar sempre à espera, nem do poder central, nem do poder local, para fazermos o nosso caminho. Não precisamos de o fazer, nós temos que fazer o nosso caminho. Nós sabemos dentro da área do turismo qual é que é o nosso caminho. E muitas das vezes não os fazemos. Não estou aqui com nenhuma procuração de nenhum autarca, mas o caminho tem que ser este. Tem que ser uma relação a dois e não uma relação à espera do que é que se vai fazer a seguir. Então, voltando à história dos turistas, e aqui várias coisas que nós nos esquecemos todos os dias. Primeiro, o turista não tem fronteiras. Não tem noção do território onde está. Nem entre concelhos, nem entre distritos.
nem entre regiões, nem entre países. Estas fronteiras são impostas por nós todos os dias. No posto de turismo, no hotel, no restaurante, etc, etc, etc. E aqui começam os nossos problemas. Outro grave problema, desconhecimento quase total do território. Eu já não vou falar só o território nacional em relação ao território dos nossos vizinhos espanhóis. Já falo mesmo dentro do nosso próprio território e às vezes dentro do nosso próprio concelho. E volto a frisar, estamos a falar de turismo e de agentes turísticos. Vamos fazer aqui há 2 ou 3 exercícios, estes senhores não vale a pena responder, se calhar sabem a resposta. Não sei se conhecem alguma destas 3 imagens. Estas 3 imagens representam simplesmente o convento franciscano da Puríssima Conceição de Palancar de 1557, que é o convento mais pequeno do mundo. Se calhar muitos de vocês não o conheciam. Este convento está a 65 km a termos de Monfortim. Eu não disse 650, 65 km a termos de Monfortim. Eu compreendo que quem não esteja na área do turismo possa não conhecer. Agora, há gente que estão no território e vivem o turismo todos os dias, custa-me a crer porque é que não conhecem. Não conhecem porquê? Porque estamos outra vez, como falava há pouco, não sei o quê, olhar só para o nosso território, só para o nosso quadradinho. Eu sei que nós conseguimos mudar o mundo só à volta de 2 metros à volta de nós. Mas o resto podemos mudar. E nós no turismo temos que o fazer. Outro exemplo. Esta se calhar já é mais fácil. Mas pronto. Já vos dei uns segundos. Catedral de Santa Maria Assunção. Aqui está guardado o Sagrado Mantel, e corrijam-me se eu estou errado, acho que não estou, usado na última ceia de Jesus Cristo, a 39 km das fronteiras das Termas de Monfortim. Eu pus aqui as Termas de Monfortim só por uma questão de fronteira. Podia ter colocado aqui qualquer outro sítio, mesmo fora do concelho, deste caso, de Ganhano. Aqui temos outro exemplo. E se calhar é mais fácil. À partida, continuamos a mostrar. O barco de Altarro, temos aqui o nosso amigo Rafa, que está a 29 km da fronteira das Termas de Monfortim. O que é que eu vos quero dizer com isto? Que nós estamos no nosso território, estamos, por exemplo, e vou dar o exemplo de Idenha, que é quem nos recebe, estamos no Concelho de Idenha. O Concelho de Idenha tem uma oferta enorme, e eu felizmente, que o conheço quase com as palmas da minha mão a nível turismo, tem um potencial enorme. Mas se calhar, quando nós queremos, e o objetivo, como vos ver mais à frente, é aumentar o número de noites, se calhar não nos custava nada vender alguma coisa que está a 25 km, se calhar tínhamos cá mais 1 ou 2 noites. Podemos fazer o mesmo exercício em relação aos colegas espanhóis? Podemos. O desconhecimento anda mais ou menos ao mesmo nível do nosso. E volto a dizer, quando falo de agentes turísticos e pessoas que têm a obrigação de saber vender o território. E quando falo do território, falo de um território muito mais abrangente. É isto que nós defendemos. Pode ser uma zona franca, aquele cinzento, não me importa. Um principado também. Idenha já tem passaporte. Subscrevo. Se a Catalunha quer ser autónomo, nós também podemos ser. Mas faz sentido, realmente, começar por algum lado dentro deste território de interior. E o que é que eu quero dizer com estas bolinhas? É outro erro que nós muitas vezes cometemos. Se tinha aqui uma coisinha para apontar, ok. Nós aqui, se somos capazes de ter o norte, já foi convosco. Temos ali o Sertã, Oleiros, por ali. Okay? E às vezes estamos a vender aquela zona do Sertã e estamos a vender 20 km à volta. Okay? Então, com estes círculos, o que é que nós aqui defendemos? Se cada círculo destes representar uma área de 60 km, vocês podem ver que todos se complementam uns aos outros, criando assim uma rede. E a oferta vai ser muito mais diversificada, sem passarmos, neste caso, os limites de pôr um turista a fazer 4 horas para chegar a algum sítio, que também pode acontecer. Nós daqui a Cáceres temos 100 e poucos quilómetros, aqui temos mais. Mas, ou seja, e se calhar é um potencial que nós temos para aumentar, e de Cáceres aqui, a sintonia é exatamente a mesma. Nós não copiámos, por isso é que os números dos meus do António têm uma diferença que nós não copiámos, estávamos em carteiras separadas com os números, mas o distrito de Castelo Branco e a província de Cáceres juntos rondam mais ou menos os 600 mil habitantes. O António dizia 580 mil, mas já nasceram alguns dessa altura, na volta de 600 mil. Se juntarmos toda a província da Extremadura, estamos a falar de 1.200.000. Agora pergunto-lhe outra. Se nós temos aqui 1.200.000, estamos a falar numa área geográfica, eu não tenho contra que se vá fazer promoção, entre aspas, aos nossos amigos chineses. Mas se vocês fizerem contas ao número de voos que existem da China para cá, se calhar é muito difícil nós termos 50% disto, que não há. Como? Mas depois temos que nos questionar quando é que nós gastamos a fazer promoção na China. Eu não estou a dizer que não se faça. Agora temos que ser razoáveis. Se calhar é muito mais fácil nós termos volume e dimensão. Os nossos vizinhos, sendo tudo isto um todo, eu só estou a dar o exemplo de 2 províncias, se calhar andarmos a fazer investimentos
no outro lado do mundo que vai ser sempre residual. Ok, continuemos. Vamos outra vez ao tema, fronteiras. Aqui há alguns números, mas podia ter aqui 20 slides. Ok? Nós temos uma fronteira, por acaso está aqui esta, que esta é fácil, não é? Esta é segura. Não tenho nada, não precisa. Penha Garcia, a Vila do Rei. 140... Não, vai passar para o outro lado. Para ali. 147 km. Ok? Dentro do mesmo território. Estamos a falar de turismo. Penha Garcia Cáceres. 127 km. Chego mais depressa de Penha Garcia a Cáceres do que chego de Penha Garcia à Vila do Rei. O porquê da fronteira? Não faz sentido. Cória Cáceres. 68 km. Cória Termas de Monfortinho. 43. Não inventei isto. Isto é uma realidade toda a vida. Agora, nós é que nunca olhámos para isto, se calhar, como se devia olhar. Porque nós olhamos para isto como sempre nossos concorrentes. Como olhamos para o nosso território vizinho ao lado, como nosso concorrente, até a nível de conselhos. Eu soube-vos contar uma história, 2 minutos. Eu, durante 4 anos, fui coordenador de um projeto no litoral, aliás, eu estou há 5 anos em Ganha Nova, que se chamava Histórias do Centro. Alcobaça, Batalha, Leiria e Porto de Mós. Ok? Então qual é que era a ideia? Era através, naquele caso era um bilhete conjunto, não era um passaporte, um bilhete conjunto, ter 2 ou 3 sítios de cada concelho e as pessoas pudessem circular por eles, vendendo sempre antes do turista chegar. Nós chegamos rapidamente à conclusão que pessoas responsáveis pelo turismo, neste caso pessoas que estavam dentro neste caso do Castelo de Leiria, do Castelo de Porto de Mós, não conheciam o território a 20 km de distância. E eram pessoas que estavam dentro desta área, trabalhavam no turismo. Isto acontece aqui. Qual é que é o nosso objetivo? É o objetivo, isto é chapa 5, é o objetivo de toda a gente. Aumentar o número de noites, aumentar o número de turistas no território e criar uma identidade. Por todos, o António há bocado esteve a falar da Nazaré. Qual é a identidade da Nazaré? É a onda. Óbidos. Teve um festival durante anos que foi uma marca, que foi o chocolate e por aí fora. E eu estou a olhar para o presidente e estou-me a lembrar com a história do tigre da Malcata. Os outros amigos também não têm lá no lago, não têm lá o bicho e toda a gente vai lá. Então nós não precisamos ter os tigres na Malcata. Para que é que os vamos ter? Então eles não têm lá milhões e milhões. Então nós também podemos ter aqui. É só uma questão de pensarmos o território de uma forma completamente diferente. Eu acho que não está lá nenhum... Esqueço-me do bicho. Outra questão que a mim também me toca um bocadinho. Nós temos um destino turístico? Sinceramente acho que não. O que é que nós temos? Na minha opinião, temos um conjunto de pontos de interesse turístico, que são coisas completamente diferentes. E agora fazendo aqui um bocadinho de publicidade às fábricas de Lusitana. Nós temos uma data de ingredientes, mas temos que fazer o bolo. Senão nunca temos bolo. E nós não temos bolo. Na minha opinião, nós temos os ingredientes, no fundo, que são peças soltas. Temos um hotel, temos um castelo, temos um restaurante. É isso que nós temos. E o que temos que fazer, eu não quero dizer com isto que dentro do próprio território isso não aconteça. Estou-me a lembrar, no caso concreto de Idenha Nova, o trabalho foi feito, está a ser feito e temos. Mas é curto. É curto porque nós precisamos de todos os que estão à nossa volta. Agora vamos àquela parte. Soluções concretas. Quem me conhece sabe que eu sou muito prático. Ok? Trabalhar em rede. Isto é um chavão, trabalhar em rede. Os autarcas trabalham em rede, as associações trabalham, toda a gente trabalha em rede. Mas o que é trabalhar em rede? Na realidade, nós no turismo, é uma coisa muito fácil. Se eu tenho estou a olhar ali para um atleta que aqui está nesta sala, que eu lhe lancei um desafio de fazer uma parceria com as Termas de Monfortinho. Correu bem, começou a vender as Termas de Monfortinho e vice-versa. Já eram 2, porque ambos se vendiam. Se eu seguir juntar outros, já tenho 3 a vender o mesmo. Isto é que é trabalhar em rede, mas esse trabalho tem que ser feito. Porque se cada um vender o vizinho do lado, vamos ver mais à frente, em vez de eu ter o meu próprio ponto de venda, eu multiplico o meu próprio ponto de venda por 10, por 20 ou por 30, ou por aqueles que forem necessários para eu aumentar o meu negócio. Vender o destino. Meus amigos, é a chave. Nós passamos a vida toda a promover. E vou dar outro exemplo, está aqui um amigo Eugénio assistindo. Vou falar outra vez do mês. E de um exemplo recente que tem um mês. Por acaso não foi no Conselho de Idenha, mas foram 2 empresas do Conselho de Idenha que se juntaram, apresentaram um produto, um conjunto, um pacote, chamem o que quiserem, com alojamento e balneário, e foram vender. Mas vender, tipo, meus amigos, isto custa 200 euros, passem para cá o dinheiro, têm direito a isto, toma, está cá o dinheiro, vai. Venderam 80 programas a 2 noites cada um. Ou seja, de repente, entre 2 ou 3 férias que se fizerem, estamos a falar de ser vendido 380 noites. Qual é que é a diferença? Muito simples. Eu quando chego a uma feira e vejo um stand da Guarda, um stand do Porto,
Áustria, etc, etc. Eu chego ao fim, o que é que me vão dizer? Olha, eu gostava muito de comprar um quarto. Não, não, não. Se vá à net, ou vá a isto, ou vá àquilo, que depois as câmaras não têm o papel de vender, que não são. Aliás, eu digo isto muitas vezes, sorte, e os nossos autarcas, nós temos um país de gente calma, senão daqui a pouco começavam uns indivíduos do calçado, da cortiça, a perguntar-lhes porque é que também não iam para feiras da mesma forma que há um investimento que faz no turismo. Não é isto que tem que ser feito. Agora, isso é muito importante, como é que esses dinheiros são geridos de forma a que nós depois podamos tirar partido. Porque nós não queremos ser sempre a última parte da linha, que na realidade nós empresários dentro deste setor, muitas vezes as estratégias são delineadas e nós somos os últimos a saber. Ou quando as participamos, se calhar a maneira de estar dentro da estratégia não é a melhor. Mas pronto, certificar agentes, ok. Não vou falar de um sítio perto, vou falar de longe para não referir aqui suscetibilidades. Chegamos a sítios que dizem assim, isto aqui tem um cabrito, aliás, espetacular. Onde é que eu como o cabrito? Não sei. Não há cabrito. Então, mas andei aqui a investir em flyers, andei em promoção, e agora não arranjo um único restaurante para vender cabrito. Mas eu podia falar do cabrito como podia falar de inúmeras coisas diferentes. Podia falar de horários, podia falar de não sei do quê. Enquanto nós não percebermos, e os agentes turísticos não perceberem, que têm que fazer o seu próprio trabalho, e o seu próprio trabalho é compromisso com o território e compromisso com os agentes, e o compromisso é dizer, não, eu vou abrir um restaurante. Epá, não está cá ninguém e eu vou fechar a porta. Não, eu sei que isso custa dinheiro. Mas esse compromisso tem que haver. Tem que haver um compromisso de continuidade. Isso é um problema grande. Eu vou-vos dar um exemplo que se passou há 5 anos. O Mosteiro de Alcobaça fechou para obras. No dia 24 de agosto é o feriado da cidade. Supostamente iam abrir. Não abriram. Continuaram fechados. Não disseram nada a ninguém. Autocarros. Depois que não entraram no mosteiro, não entraram. E porquê? Porque a comunicação falhou. De quem era responsável pela mesma. Mas isso nós temos isto todos os dias. Não é? É todos os dias em todos os sítios. E agora pergunto, como é que se programa um destino? Impossível. Porque eu não sei se o museu do lado está aberto, se aquele vai fechar, se o Manel veio, se o outro... Passamos todo o tempo nisto. É muito, muito complicado. Por isso é necessário certificar os agentes, que haja um compromisso. Dizer, não, tu tens de ter cabrito, tu tens de ter queijo da serra, tu tens de ter... Mas depois também corre o risco de passar como passou comigo, em que a pregar aos peixes esta teoria, um senhor me disse, mas espera aí, mas se eu vendo o que houver a 1 euro, com o queijo, com o patê, para que é que eu vou agora tentar vender a 7 e ninguém me comprar o queijo com o azeite? Isso é outra coisa. Isto tem tudo a ver com as mentalidades e a forma como nós lidamos com as coisas. Dar a conhecer o território aos agentes locais. Importante. Todas as pessoas que voltamos outra vez ao mesmo, que estão dentro do território, têm que conhecer tudo o que está à sua volta. Mas à sua volta não é dentro do seu território. Tem que ir, porque só assim é que nós aumentamos os números de noites. Agora se eu chego aqui e digo assim, olha, e Danha, o que é que tem para ver? Olha, tem ali o castelo, depois do castelo tem o centro do Alveiano, não me ocorre mais nada. Olha, daqui a meia hora vamos embora. Não vou ficar mais noites. Não vou dizer a ninguém para cá vir, por dizer, pá, não fiz 300 km para estar cá 1 hora. É outro aspecto que nós temos que ter em consideração e é extremamente importante. E duplicar os pontos de venda. Duplicar os pontos de venda, já falei atrás, não vou repetir que o tempo não é muito, exatamente com isso. A partir do momento em que se cria uma rede e que se cria esta plataforma que nós vamos criar digital de venda, vai aumentar os pontos, porque isto aqui é muito simples. Todos temos que nos vender a todos. Meus amigos, metam uma coisa na vossa cabeça. Nós não somos concorrentes de ninguém. Somos todos complementos de todos. E a prova é, todos que dizem que são concorrentes, e não sei, mas depois vamos para a Booking e estamos lá todos juntos. Ou seja, não tenham medo, nós somos todos complementos, nós não somos concorrentes de ninguém. A plataforma digital de venda, que vai avançar em princípio, se o Rafa não me deixa mentir, já no princípio do ano, é muito simples. Eu estou num hotel, chega um motorista, em tempo real, compra-me uma massagem, compra-me a entrada no castelo, compra-me o passeio do barco, compra em tempo real. Ele fica com uma porcentagem dessa venda, o cliente fica contente porque sabe, em tempo real, o que é que pode fazer e estão-lhe a vender algo. E mais que lhe estão a vender, estão-lhe a dar tempo para ele estar no território e estão-lhe a mostrar, por muitos encantos que os territórios tenham, não vão ver 20 cascatas, não vão subir 20 vezes as pedras, não vão fazer as coisas 20 vezes. Perceber o turista. Quando fica no destino? Para mim é chave. Eu que há tempos, não interessa a organização, perguntei a uma senhora de uma organização conceituada dentro do turismo, quanto é que ficava no território. E o Sr. Presidente não me soube dizer. Eu acho que é importante nós sabermos quanto é que fica no território. Nós todos dissemos que, durante a pandemia, o interior foi um destino de eleição. Quantos é que cá vieram? Ninguém sabe dizer, se calhar.
O que é que as pessoas acharam? Vão voltar? Vieram só porque era pandemia? Como é que eu planeio um destino sem saber estas coisas todas? É impossível. Mas o turismo tem um problema grave, é como o futebol, que todos opinam. E aí começam os problemas. Mas nós temos que perceber isto. Ainda há bocado estava a falar com a professora Sara, e agora, e muito bem, os alunos estão a fazer um trabalho de inquérito em relação às aldeias históricas. Para se poder perceber realmente o que está a passar. Porque se eu não consigo perceber o que é que está a passar, não consigo dar o passo a seguir, que é aumentar a diversidade do território e perceber o que é que quem vem quer, para voltar outra vez a fazer um programa relacionado com ou dar-lhe o tipo de oferta. Porque às vezes eu penso que está tudo muito bem, mas na cabeça, porque é que eles não voltaram? Mas ninguém pergunta, mas será que não voltaram porque gostaram? Não querem ver pedras? Não querem ver... Mas porquê? Temos que perceber. E estou mesmo já a acabar. Reformular o conceito de posto-turismo é uma coisa que nós não podemos fazer, dependemos dos autarcas, mas acho que é importante ter essa sensibilização e sensibilizá-los para eles. Os postos de turismo, quem está num posto de turismo tem que ser uma pessoa que conheça o território como ninguém. Mas mais que conhecer o próprio território de onde está inserido, não tenham medo que venda Penamacor. Não tenham medo que vendam Proença. Não tenham medo que vendam Cáceres. Porque isso aí ele está-lhes a dar, a nós está-nos a dar mais noites no destino. Que as pessoas vão dizer, para ficar uma noite a Ideia Nova não vou ver nada à minha volta. Porque, volto a dizer, não há territórios. E as pessoas que estão nos postos de turismo são as pessoas mais importantes que possam existir. É preciso os privados criarem postos de turismo ou participar na ação juntamente com os municípios? Pois que os fazamos. E estamos dispostos para isso. E temos soluções. Porque nós é que estamos cá. Nós é que somos os agentes. Nós é que passamos as necessidades do dia-a-dia. Porque este é o nosso setor. Conseguir sensibilizar o poder público para a forma como são aplicados os fundos nesta área. Exatamente a mesma coisa. Eu compreendo que há sempre vontade, e o turismo também acaba por ser o mais fácil no meio disto tudo, há sempre vontade de se gastar em promoção, promoção e promoção. Mas às vezes, se nós agarrássemos nesse dinheiro da promoção e o investíssemos de forma concreta, por exemplo, agora tenho 100 mil euros, se eu agarrasse no conselho e comprasse 100 mil euros de camas, o dinheiro ia ficar cá e fizesse uma ação em que na compra de uma noite poderia oferecer outra, se calhar era muito mais vantajoso do que ir daqui. O devido respeito para quem vem, vou por lá muitos anos, ou quase todos, para a ITB ou para o Brasil fazer uma feira, em que o dinheiro vai ficar nos hotéis do Brasil, vai ficar na feira e vai ficar em tudo aquilo que está inerente à própria deslocação. Eu acho que temos que pensar e reformular essas situações. Apresentar soluções e orientações nas políticas de promoção do destino, depois promoção, entre parênteses, promoção barra venda, porque eu acho que está na altura de conseguirmos criar estes consensos. Por exemplo, o Turismo de Portugal tem uma estratégia para os próximos anos, tem 2 ou 3 empresários, mas de uma forma geral, se nós perguntarmos aquilo que foi interessado em quê, eu lembro-me em 2016, o plano do Turismo de Portugal tinha a ver com a cultura, quando eu cheguei à Fitur tinha lá uma lona muito grande com a onda. Também temos de ser um bocadinho coerentes naquilo que apresentamos enquanto soluções. O que é que nós temos de fazer para acabar? Planear o destino. E depois, gerir. O turismo é como uma empresa. Eu tenho que o gerir todos os dias, ver se o restaurante está aberto, se o museu está aberto, se o turista está contente. Isto não passa só por turismo, meus amigos. Nós, por exemplo, quando estou numa feira, os nossos amigos de Espanha perguntam sempre, olha, se eu tenho o cartão europeu de saúde, mas para que é que estás a perguntar isso? Isso não faz sentido nenhum. Faz tudo. Se acontece alguma coisa, onde é que aquela pessoa vai? Então os hotéis não têm que estar minimamente preparados para este tipo de informação? Claro que têm, somos nós que temos que estar com eles todos os dias a dizer, olha, é preciso ter um Benuron aqui para uma urgência porque a farmácia está a não sei quantos quilómetros. Eu lembro quando foi a situação daqui do passaporte, que às 9 horas fecham as bombas de gasolina. É um negócio dos anos fecham às 9. Quem vem tem que saber que não pode estar em Salvaterra do Extremo com 30 litros e pensa que está, não fez o chip, passado 20 minutos está a pé e tem a noite perdida com o reboque vem não sei de onde. Estas coisas são todas importantes. Um destino turístico é muito mais que um hotel, um restaurante e um meio de transporte. Esqueçam, isso é passar. Passar a ação. Isto tudo aquilo que eu passei nestes diapositivos, podia passar aqui de novo, mas não quero sair do tempo, foi criado, ou seja, já está a ser implementado e foi criado através desta associação. A Associação Ibérica de Turismo de Interior, e por isso é que estes senhores estão aqui hoje. Também. O que é que nós achámos? Achámos que era necessário, entre os dois lados da fronteira, e daí eu ter dito que a cooperação transfronteiriça fazia toda a diferença, criar-se esta ligação, esquecemos os territórios, vamos nos vender uns aos outros, vamos organizar o território. Mas nós para isso, com todo o devido respeito, todos que vierem vêm por bem, nós não podemos estar à espera, nem vamos estar à espera dos senhores autarcas, nem do poder político.
Pá, estamos dispostos e queremos conversar, mas vamos fazer o nosso caminho. E o nosso caminho é este. E eu quero agradecer imenso o tempo que costumei. Quero mais uma vez agradecer aos meus colegas de direção que estão aqui esta noite. Quero agradecer à EBB pelo convite. E acho que isto são tudo temas que nós devemos pensar. Estamos a falar, dizemos à mesa com o Sr. Presidente que éramos todos contribuintes, mas não gastamos todos o dinheiro da mesma forma e não gastam os nossos e não sei como é que gastam. Muito obrigado por todos. Obrigado. Questões da sala? Quem é que faz parte da associação? Muito bem. Estava à espera de uma questão assim objetiva. Quem faz parte da associação? Rafa, para não dizeres que os portugueses tomaram conta disto, tu que és ibérico, podes responder. La pregunta era, perdón. ¿Quién hace parte? Bueno, pues nosotros ahora mismo estamos nueve empresarios que a su vez pertenecemos a distintas asociaciones. Está el Clúster del Turismo, tenemos a la Confederación Española de Turismo de Extremadura. A su vez aglutinamos, estoy viendo un poco en la parte española, está la universidad, que también se está reflejada en ella. En la parte portuguesa tenemos a Ana con la asociación de Beira Baixa. Miguel también está allí trabajando y bueno, estamos realmente básicamente un grupo que representa lo que decía antes el rector, ¿no? El tema de la confianza. Hemos coincidido en este tiempo que ha sido realmente muchas veces duro. Yo conocí el territorio pues de la mano de mi gran y querido Joaquín Morao cuando empezamos con el barco del Tajo Internacional hace ya casi 12 años, en el 2011, que empezamos a poner la embarcación y empezamos a navegar en la parte española y recuerdo que me dijo, vente, sube por el Ponsu y vamos a ver hasta dónde podemos llevar el barco, y llegamos hasta el Lentiscay y allí construyó y dice, ¿qué necesitáis para atracar? Y digo, este es el embarcadero que necesitamos, y construyó el embarcadero. Yo la primera vez que atraqué la embarcación, la verdad es que a mí se me caían las lágrimas. Se me caían las lágrimas por dos cosas. Yo no era en aquel momento capitán, no era patrón de embarcaciones. Bueno, tuve que sacar, yo soy, bueno, entre otras cosas, consultor, informático, profesor y bueno, enamorado del turismo. Y en la parte española habían hecho los embarcaderos y no nos habían preguntado. Y había ocurrido una cosa muy curiosa, y es que los embarcaderos eran más pequeños que el barco. No sé si alguna vez habéis aparcado un coche en una plaza que no cabe. Claro, yo aquí nos pregunto, pero yo la primera vez que llegué vi aquel embarcadero tan maravilloso y el barco atracaba bien, ¿sabes? Y yo sin sudar, sin pasarlo mal, digo, oye, pues aquí por lo menos encontré algo que no había escuchado en España, y era que los políticos escuchaban al empresariado. Y eso ya hizo mucho. A raíz de eso, nosotros estuvimos metiendo en torno, ahora ya porque nos pilló la pandemia, 12.000, 13.000 turistas españoles venían a Castelo Branco. Castelo Branco, como bien ha explicado Antonio, y el territorio de Beira Baixa, tenéis unas barreras que son las barreras de comunicación. Yo me acuerdo en aquel momento que lo analicé y teníamos el inconveniente que la gente que entraba por Ciudad Rodrigo no bajaba hacia abajo, y la gente que entraba por Valencia de Alcántara no subía hacia arriba, porque básicamente implicaba dar la vuelta sobre sí mismo para poder visitar vuestro territorio. Entonces eso al final era un lastre. Aquí realmente los españoles que llegaban era porque entraban por Moraleja, básicamente lo que habían sido siempre, bueno, pues los vecinos, los hermanos que teníais al lado, Sierra de Gata, Moraleja, etcétera, Córdoba. Entonces nosotros empezamos a crear el destino dentro de Extremadura de Castelo Branco. Los españoles empezaron a conocerlo, empezaron a venir, creamos productos, esa visión que comenta Miguel de creación de productos, y conseguimos además cosas tan curiosas como que el 25% de los turistas que venían en el barco con nosotros luego volvían a visitar el territorio. Y entonces estábamos realmente creando un destino. Hemos tardado casi 11 años en que se dé esta situación, que la verdad es importante, porque estamos en un equipo donde hay mucha confianza. La verdad es que todos nosotros nos conocemos ya, tenemos bastantes años,
Esperemos que nos quede mucho más de trabajo. Y que así, la parte española creo que sí, nos hablan de 72 años para jubilarnos, o sea que nos quedan, no sé cómo estará aquí en Portugal, pero estamos ahí en España, nos va a quedar mucho tiempo para que sigamos trabajando. Y sobre todo lo importante es que los que hemos conocido el territorio, yo soy de Cáceres, pero he ido conociendo mucho más en profundidad, he trabajado con él, tenemos una infinidad de recursos que teníamos que ser un territorio que pudiéramos conseguir que nuestros hijos no tuvieran que emigrar, que pudiéramos tener una vida con unos ingresos importantes, con unas tasas de empleo muy reducidas, que además es un sitio que merece la pena vivir, porque tenemos, lo que comentábamos antes, ¿no? La seguridad, tenemos la formación, ¿no? Estábamos antes comentando a nivel del estándar de Shanghái cómo está la universidad vuestra. O sea, tenemos una serie de capacidades que realmente merecen la pena. Y sin embargo estamos en una situación en la cual ocurren cosas tan kafkianas, ¿no? Yo recuerdo que mi hija, por ejemplo, ahora ya empezó la universidad, pero recuerdo cuando tenía 14 años, yo quería que viniera a estudiar a Castelo Branco, a Idaña, para que estuviera aquí un año y tuviera una formación en las dos partes. Y no lo pudo hacer porque no había transporte público que uniera esta comunidad con Cáceres. O sea, a mí me dejaban a la niña en la frontera. Entonces era algo que, fíjate, y es una cosa tan sencilla que se podría hacer y poner en marcha y podríamos estar casando. Y lo importante es que el destino es la frontera. O sea, el destino realmente, antes hablábamos, comentabais el peligro que puede suponer la autovía, ¿no? De cara a que al final se convierta en un territorio de paso. Yo creo que no. Realmente nosotros a los turistas los vemos cuando comercializamos los barcos, y todos los barcos, el que habéis estado antes enseñando las fotos, nosotros decimos que es el barco de Monsanto, porque está casi aquí al lado, o sea que Monsanto tiene barco, y cuando lo comercializamos no tiene nada que ver en el momento en que tú coges y dices, no, es que venga una embarcación que sí, que parte de España, pero vas a conocer Portugal, vas a conocer su riqueza idiomática, cultural, gastronómica. Eso automáticamente hace que el destino sea el doble de apetecible. Y lo mismo cuando estás hablando con operadores portugueses y le estás hablando a lo mejor de Monsanto y le dices que pase a España, que pueda navegar, que pueda conocer nuestra naturaleza, nuestra gastronomía, etc. Y yo creo que ahí es lo importante. Y hemos tardado mucho, 12 años, pero creo que merece la pena. Essa é a lógica da associação, é criarmos produtos, de facto, estão para além da fronteira. A associação está a começar agora, mas pode fazer parte da associação qualquer empresa que pretenda, que tenha essa vontade, que esteja no território e que queira estar incluída nestes percursos, nestes produtos que serão vendidos em conjunto, num trabalho que será colaborativo e que será, no fundo, promovido pela própria associação, numa lógica de todos ganharem. Portanto, aqueles que estão aqui nesta sala e que são do setor, se quiserem no final podem também conversar um pouco mais com o Miguel e esclarecer mais alguns detalhes, mas a lógica é mesmo esta, é que todos os atores que estão no território, que são do setor do turismo, possam participar nesta associação e ver o seu hotel, o seu restaurante, a sua oferta vendida nestes produtos conjuntos. Después de escuchar tantas propuestas y tan bonitas, yo soy un ibérico convencido, además con actividades en las dos partes. Concretamente yo creo que es el momento de cuando se tiene el privilegio de estar en un territorio tan lleno de recursos, de variedad y diversidad, según mi criterio, y creo que me conozco las dos partes perfectamente desde hace muchísimos años, no soy nuevo en el tema, creo que es el momento de creer concretamente en ese tema ibérico de que es la hora de los empresarios. Creo que es la hora de los empresarios que desde abajo pueden conexionar no solo el territorio, sino precisamente el producto de la comercialización. Eso creo que es uno de los retos que nos queda por delante. Siempre hay un primer día, y este creo que es un gran momento, porque el futuro bien conexionado creo es grande. De verdad
que dentro de esas conexiones, yo estuve antes de ayer precisamente en el mismo tema por el corredor del tren, pues ahora yo creo que solo faltan esos 40 kilómetros que creo que, como ha dicho mi compañero Rafa y nosotros, que estamos siempre, en cierto modo, conexionándonos nosotros mismos, precisamente en la actividad turística, porque nos dedicamos al turismo, unos con alojamiento, otros con temas gastronómicos y cultura rural. Yo creo que la oportunidad del futuro está en este momento en unos entornos naturales que tienen unos valores que nosotros, depende de nosotros, de creer que precisamente esos valores que tengan la visibilidad que en este momento no tienen. Y desde ese momento yo creo que ese kilómetro cero que nos falta para conexionarlo, si empujamos todo en la misma dirección, creo que tenemos mucho el futuro ganado. Es por eso muy importante que los empresarios se empiecen a mover desde abajo. E unidos. E unidos. Bem, obrigada. Enquanto servimos o café, vamos à última intervenção. Tudo isto são dinâmicas que nós podemos criar se tivermos apoios para criar estes processos e outros processos nas nossas empresas, melhor ainda, apoios que estejam alinhados com as nossas estratégias. O senhor que se segue, Dr. João, é o responsável pelo POCTEP, pelo programa POCTEP que financia projetos transfronteiriços na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, entidade fundamental para o nosso território. Veio partilhar aqui quais são estas ferramentas que nós podemos utilizar. É um programa que já tem alguma história, inicialmente muito ligado aos municípios, se não estou enganada, e que entretanto foi trazendo de facto esta estratégia também de colocar as empresas no centro do financiamento. E vale a pena ouvirmos como é que nós, nas nossas empresas, podemos ser apoiados com este projeto. Muito obrigada pela participação, por ter vindo hoje aqui, e vamos já de seguida ouvir sobre estas oportunidades financeiras. Hay que hablar castellano ou português? Não, português. Tenho que agradecer a esta senhora e fazer um reparo. Não vou falar já da comunicação. Nesta sala, onde estarão cerca de 60 pessoas, eu tenho o privilégio de estar com empresários. Eu trabalhei com empresários durante 2 anos e meio, que valeram por 10 anos, porque o ritmo é que trabalha no empresário, não é o ritmo é que trabalha no Estado. Eu trabalho para o Estado, mas enquanto o empresário acha que tudo é Estado, eu vou-vos dizer que trabalhar na CCDRC não é trabalhar no Estado. Porque não há muito funcionário público que às 11 da noite estivesse disposto a dizer muito. Portanto, nem tudo é Estado. Isto deve-se aqui a lideranças. O que nós ouvimos de um senhor, enfim, porventura terá relações com uma líder, e eu sei que tem, é liderança. Eu vou-vos dar um exemplo. Nós fizemos onde estive, que é uma associação de âmbito nacional chamada Abimoto, de bicicletas. Eu estava em Coimbra e ia para Águeda. Depois de Coimbra a Águeda não há transporte público. Algo que se acha em 40 minutos de transporte público, 2 horas. Impossível. E o empresário que me convidou, entretanto mudou. O primeiro tinha uma visão e o segundo tinha outra visão. E nós tínhamos uma marca registada, ainda temos, chamada Portugal Bike Velo, portanto, valor acrescentado para a bicicleta. Fomos a feiras, fomos a exposições diversas, organizamos coisas, houve um mês que eu estive sempre fora de casa, e quando faço uma comunicação no inglês, very weak, because I'm strong in French, espanhol e português, pero não em inglês, quando faço uma comunicação sofrida em inglês, a apresentar as potencialidades de Portugal e da bicicleta, o meu presidente diz-me, não gostei muito. Homem, porquê? Você não falou de Águeda? Quando a gente vai à China, vai a Taiwan e leva a bandeira de Águeda ou leva a bandeira de Portugal? E, portanto, este problema de escala, este problema de território, não é só com os eleitos locais, se calhar também é com empresários, ou foi com empresários, ou em alguns setores é com empresários. E, portanto, eu tenho um gosto de conhecer algumas pessoas, como estava há pouco a dizer, o presidente Joaquim Mourão, onde eu comecei nestas atividades de cooperação, e depois, porque tenho mal, porque fui cooperando tanto, que acabei por receber um convite de uma espanhola para ser seu nóvio. E eu disse, como pode ser nóvio se eu sou casado? E ela disse, depois que é das caixas? Eu segui o exemplo
mas para uns charitos mais tarde. E, portanto, agora só voltei porque a gente, como eu disse, temos liderança no Estado, que é a CCDR, tivemos liderança do passado e acharam que eu estaria melhor nesta área da cooperação. Ora bem, nós tivemos uma eminente figura, não sei se era parda ou se era cinzenta, que dizia que para dançar a valsa são precisos dois. Mas eu o que vos trago aqui no final é uma proposta que foi falada entre nós, a malta do Interreg na CCDR, que existe em todas as regiões a norte do Mondego, portanto, no norte com Castela e no norte com a Galiza, e não existe no centro. E eu estou aqui a falar enquanto funcionário da CCDR, mas as ideias que tenho aqui, fui eu que expus ali, portanto não foi censurado por ninguém, e espero que isto depois não venha a ser censurado. Eu até tinha um boneco, depois falarei com o Dr. António, muito engraçado, mas depois lembrei do Dr. António, não posso ler este boneco, depois vou qual é. E portanto, isto só para dizer que a cooperação em termos há 30 anos atrás. Nós estamos a fazer até um microsite, uma aplicação que se possa ver com alguma beleza, para mostrar o produto que sai da cooperação. Muitas vezes o que é difícil com a cooperação imaterial, que não se traduz em infraestruturas, é mostrar o resultado da cooperação. Pois nós cooperamos, nós conhecemos, nós temos há 30 anos comunidades de trabalho com Castelo e Leão e com Extremadura, mas muitas vezes é difícil conhecer o projeto de cooperação, cada parceiro conhece a sua parte. E, portanto, o ideal, o ótimo é inimigo do bom, já se disse que o ideal é que todos os parceiros de uma parceria de cooperação soubessem a que é que se destina aquele projeto, não é? Aquela ideia, e soubessem materializar em produto, em concreto, em tangível, o resultado da cooperação. Pronto. O que vos trago aqui são umas notas soltas. E porquê? Porque eu voltei a esta atividade há 4 meses. Voltei a portar-me bem e tiraram do castigo onde estava e voltei a esta parte. Ora bem, isto não, já apaguei, não foi? É na setinha. É? Peço. Pronto, então trago-vos aqui só uns chavões muito grandes para perceberem. Quando se fala em cooperação transfronteiriça, fala-se uma migalha. E porquê? Porque neste período em que ainda estamos, o 14-20 só vai terminar daqui a 10 anos, a política da coesão é algo que tem aquele número. Enquanto que a cooperação territorial europeia, onde se encaixa o transfronteiriço, são 9,4%, portanto são menos de 3%. Mas se compararmos uma ferramenta que a CCDR gera, que é um programa operacional regional, que neste período se chamou Centro 2020, tinha aquele valor para 100 municípios da região. Porque a região centro, para efeitos de fundos comunitários, foi conquistar, entre aspas, os municípios ao Tejo e os municípios ao Oeste. Portanto, passou a ser de 77 municípios, passou para 100 municípios. Para 100 municípios tem aquela dotação. Ora, o POCTEP, para o território todo, Espanha-Portugal, que vai desde a Galiza até a Andaluzia, tinha 382,6%, portanto, menos de 18%, de um programa regional para 100 municípios. Portanto, é preciso ver que aqui estamos a falar de uma coisinha pequenina. Ora bem, pus aqui um Huge Umbrella, portanto, isto é em inglês, quero eu, não é castelhano. Huge Umbrella é em inglês. E para vos explicar o quê? Que na área da cooperação territorial europeia temos, digamos, o programa da cooperação transfronteiriça é até o maior. É o que está mais bem dotado. Portanto, nós temos para Portugal, tivemos para Portugal 55%, para outro tipo de cooperação tivemos 27%, e para a cooperação interregional, portanto, com países terceiros, tivemos 18%. Ora bem, agora, quando se fala de território, de rivalidade, de falta de confiança, eu posso dar a minha opinião pessoal, é só uma opinião pessoal. Enquanto se consegue, nesta área de cooperação 4, envolver a região centro, o Alentejo e a Extremadura, a norte não se consegue envolver o norte, o centro e Castelo e Leão. Ou seja, houve tentativas para que, além do norte de Galiza, que é a mais pujante área de cooperação, o centro estivesse junto com o norte e com Castela, não se conseguiu. Isto vai se manter,
há aqui uma sexta que falta, não falha, que é para projetos plurirregionais, que podem envolver regiões do Norte, do Centro, do Alentejo do Algarve, ou regiões espanholas. Ora bem, mas o que é que mudou nesta versão que está em vigor do POCTEP, Programa Operacional de Cooperação Transfronteiriça Espanha e Portugal? O que é que mudou em relação ao passado? No passado começou apenas com as NUTs que faziam fronteira com Espanha. Portanto, tudo que não era território colado à fronteira não era elegível para este nível. E hoje não. Hoje temos parceiros que vão desde o norte da região até Lisboa, praticamente. Aliás, a Direção-Geral de Saúde é parceira num projeto. Há entidades que têm sede em Lisboa e ligação no Porto que são parceiros do Interreg. E, portanto, hoje, digamos, o tipo de territórios que são elegíveis é muito diferente. E também, eu até tenho aqui as empresas em duplicado, não foi de propósito, empresas com letra minúscula e empresas com letra minúscula, não levem mal, foi uma grelha. E, portanto, as empresas passaram a ser beneficiárias, se bem que não possam ser as líderes da parceria. Mas as empresas, no POCTEP, podem ser beneficiárias. Isto é um bocadinho a dotação do POCTEP Portugal-Espanha, e, portanto, se virem aqui o valor global, e se lembrarem do que estava lá atrás, 70 milhões, é a ordem de grandeza entre Portugal e Espanha. Isto é o histórico desde 1990 e é um histórico que se vai manter, não se vai alterar, e já vamos perceber porquê. O que é que vos trouxe aqui? Uma pequena resenha do que é o peso de cada parceiro. Em parcerias que funcionam muitíssimo bem, mas Castelo e Leão, nos projetos onde o centro está, absorve 76% das verbas e o centro 23%. No Alentejo, o centro de Extremadura, a Extremadura absorve 80%, o centro e o Alentejo 20%. E nos projetos que envolvem mais do que uma região, os tais plurirregionais, a Espanha, quando falo Espanha, falo de Galiza até a Andaluzia, face a Portugal, a disparidade aumenta. E, portanto, a questão, o resumo do que nós temos aprovado é esta migalha, digamos, isto são valores do FEDER, mas estes 12 milhões corresponderão a 15 milhões de investimento, portanto, são trocos, são de lado de trocos, e, portanto, o que eu acho é que quando falamos de pouco dinheiro, a preocupação deve ser aplicá-lo melhor. Se há pouco, há que aplicá-lo melhor. Portanto, isto era o tal segundo slide. O primeiro era aquele que o Dr. António Trigueiros Aragão, enfim, não pediu, mas eu achei que devia tirar. Isto é um bocadinho a caricatura do que existe. Mas porquê? Porque, facto, a Espanha é 5 vezes maior que Portugal. Em área de população. Isto é um facto. Não sei se é 5, se é 5,5, se é 4,5. Menos-valias pesadas, chamei-lhe menos-valias. Há um histórico desta repartição que eu vos mostrei de há 30 anos atrás. É muito difícil de mudar. A fronteira, a nossa fronteira, é típica no contexto europeu, porque é maior. Mas se calhar é lá menos massa crítica. Porquê? Porque são áreas de baixa densidade, de um lado e do outro. Depois, o que é que nós não temos que tem os espanhóis? Tem gabinetes interessantes. Eu não sei se todas as regiões têm, mas seguramente que a Extremadura e Castela têm gabinete junto à Comissão Europeia. Qual a mais-valia recente de Portugal? Nós temos hoje uma tutela política que não tínhamos. Eu a palavra tutela não gosto nada porque acho que a tutela é sempre olharmos para cima e tornarmos o Estado verticalizado quando o Estado devia ser transversal. A nossa instituição é um bocadinho Comissão de Coordenação, devia ser uma instituição transversal, na prática reporta ao Ministério da Defesa do País. E temos uma Secretaria de Estado na valorização do interior. Portanto, hoje em dia, temos alguém que se preocupa com este programa mais do que no passado, pode intervir a favor, naturalmente, dos parceiros portugueses, e temos, por outro lado, assinado agora, em 2020, uma estratégia comum de desenvolvimento transfronteiriço. Ou seja, há ferramentas para que os projetos no próximo programa, 2022-27, sejam qualitativamente melhores do que o passado. E a oportunidade concreta é só uma.
que eu vos trago aqui, que é uma figura chamada Agrupamentos Europeus de Cotação Futura, que existe desde 2006. E na região centro não há um caso em que tenha nascido um agrupamento destes. Qual é a vantagem deste agrupamento? Consulta-se os projetos aprovados no Norte, por exemplo, e vê-se coisas como a AST no mínimo. Pelo nome, deve ser uma AST sediada em Portugal. Não se sabe quantos parceiros tem e não se sabe o desequilíbrio de verbas que há em Portugal e Espanha. É uma entidade. É uma entidade única. Ou seja, há no Norte de Galiza um conjunto de ASTs, são estes exemplos. Há entre o Norte e Leão outro conjunto de ASTs e chegamos, falta qualquer coisa, e chegamos à região centro e não temos nada. E portanto, indo um bocadinho ao encontro do que todos disseram, porque eu sou, digamos, o parente pobre na questão, porque quando via os oradores, até me apeteceu fugir, dizer que tinha os filhos doentes, ou a sogra que já não tem, ou qualquer coisa assim, e não me vi, mas acho que foi um prazer, e portanto é uma honra e um prazer, para que nós não sejamos sempre o boneco branco e a Espanha o boneco amarelo, porque é um bocadinho isto, quando nós falamos com os parceiros, dá a ideia que o português é o que está de branco e o amarelo é o espanhol. É preciso que haja boas ideias, é preciso que haja melhores projetos e é preciso que haja liderança. E nós não combinámos nada, eu não conhecia o Dr. Miguel, conheci-o agora, conheci o Dr. António, não combinámos nada, mas no fundo a mensagem que passamos é um bocadinho ganhar escala, não pensarmos só no nosso umbigo e, portanto, construir coisas melhores, com mais valia, com valor acrescentado e, digamos, dizer aos espanhóis, epá, se desta vez eu dotar esta parceria com mais euros do que tu, não leves a mão. É porque eu preciso de mais do que tu, assim. Agora, há poucos exemplos assim. Eu só queria terminar dizendo uma coisa muito engraçada. E agora vou, já acabei a apresentação e agradeço. Eu aprendi muito neste escritório, como o Presidente Mourão sabe, estive aqui, éramos novos, o professor tinha 25 anos, eu tinha 26, por aí, não era tanto menos coisa. E estive numa Assembleia Municipal da Covilhã, em que a Câmara Municipal tinha os partidos todos representados. O PRD, o PS, o PC, todos. O engenheiro José Sócrates é da Assembleia Municipal e terá chegado de Lisboa, que já estaria em Lisboa nessa altura. E obrigaram-me a ir à Assembleia Municipal. Eu estive lá 2 noites, aquilo foi enriquecedor. Porque o camarada do PC, de uma freguesia chamada Palu, só que eu conheço, você amanhã vai ao Palu, diz, mas o que é que eu fiz? Não, vai ver o pavilhão desportivo. Porquê? E então mostrou um pavilhão desportivo, pouco utilizado pelas crianças da escola. Como é que eu consegui o pavilhão? Os miúdos escreviam todos os dias uma carta ao Presidente de Carlos Pinto. Até que as cartas chegaram a esta altura e dizer, pá, faça-se o pavilhão, eu quero lá saber logo. Mas a piada é que, sem conhecer o engenheiro, é só o Presidente da Câmara, lembra-se, era o Jorge Pombo, que era um rapazinho, estava no fundão, e como não havia ninguém a querer concorrer com o Carlos Pinto, ele disse, não, eu vou lá e tal, eu ganho isso ao homem, e ganho. E nós chegámos lá com a equipa da cooperação, FEDER, você não vai, não perceber nada. Eu não percebo nada disso. Nessa Assembleia Municipal, o engenheiro Sócrates fala da zona industrial de Tortozendo, que era uma obra que estava a arrancar. Não tinha nada, tinha só um terreno. E ele, na altura, diz, eu vim de Lisboa e vi empresas como cogumelos. E a malta, a oposição, ó Zé, pá, está mais gotas, pá, vi este avião, pá, não há empresa nenhuma, pá, aquilo são os terrenos e tal. Pronto, mas, só para dizer o seguinte, nesse momento da conversa, e no futuro, enfim, nos anos que se sucederam, eu que sou de Coimbra, não sou coimbrinho, porque coimbrinho é pejorativo, mas sou de Coimbra, conheço bem o interior, notei o que disse o Sr. Reitor. É que, tal como numa relação conjugal, é muito fácil perder esta confiança, é muito difícil conquistar a confiança. E, portanto, o que eu sinto de fora é que para a ideia do Sr. Aragão vingar, é preciso que haja confiança. E é preciso que viremos as costas e que não haja problema nenhum e que as pessoas percebam que é para andar e, portanto, vamos todos juntos.
E portanto a mensagem que vos quero deixar é um bocadinho esta, sabendo que o meu contributo terá sido o mais pobre de todos, mas garanto-vos que a minha experiência com os empresários de 2 anos e meio valeu por isso. E por outro lado, só saudar que há pouco estava a dizer uma coisa que não terminei, que é neste universo de 60 pessoas, eu vi 4 casos, o Miguel, o Sérgio, o António, e já não sei quem mais, e a Ana, que vieram de fora da interior, para a beira abaixo. O António disse, é em Lisboa. O Miguel disse, é em Alcobaça. O Sérgio disse, é em Lisboa. E a Ana no Porto, em Vila de Conde. Mas estão aqui. Eu não sei se este número, 4 em 60, vai dar 7%, não é? Não dá 10%. Mas este número é importante. Ou seja, a minha mensagem tem 2 filhos. Tentei que um ficasse em Aveiro, quando estavam nas bicicletas, em Aveiro, pujante, empresas, não quis. Onde já estava mais coisa. O miúdo que vai para Lisboa ganhar 800 euros, como é que sobrevive em Lisboa? Se ganhar 1000 euros por mês, como é que sobrevive em Lisboa? Essa não é a verdade. Muito obrigado, boa noite. Há mais casos, eu tive a oportunidade no início de falar com alguns empresários e sei que há mais casos na sala de pessoas que vieram de outras regiões do país para aqui e que abraçam esta região verdadeiramente de uma forma sentimental, porque de facto, acho que quando chegamos aqui, sentimos e somos de onde estamos e de onde nos sentimos bem. Para terminar esta noite, eu gostaria de terminar ainda hoje, Presidente. Vou dar a palavra ao Presidente Armindo Jacinto, a quem agradeço antecipadamente o poder de síntese. E eu vou deixar mesmo a finalização. Só vou dizer, para terminar, que ao ditado de Espanha nem bom vento, nem bom casamento, eu espero que hoje se tenha desconstruído um pouco mais esse ditado. Eu nunca gostei dele, eu sou resultado de um casamento entre uma espanhola e um português, não de uma forma direta, mas a minha avó era espanhola e o meu avô era português, passou a fronteira, que na altura havia fronteira de facto, veio casar do lado de cá e portanto eu de facto nunca gostei desse ditado. Acho que de Espanha podem vir bons ventos, bons casamentos, boas parcerias empresariais, bons negócios, boas amizades. Porque no final do dia, o que todos queremos é que tudo isto esteja bem conjugado, bem articulado e que na balança que nós fazemos e no balanço que fazemos diariamente, para além de que a nossa vida profissional prospere bem, a nossa pessoal também, sejamos todos felizes. Por isso, da minha parte, enquanto Presidente da Associação Empresarial da Beira Baixa, enquanto empresário, enquanto cidadã deste território, faço votos que o próximo ano seja para todos de grande prosperidade, de muita saúde, que continuem a encontrar na Associação Empresarial um ponto de encontro, continuem a participar nos nossos jantares, mas que em conjunto possamos de facto alavancar este território que é nosso, que é o da Beira Baixa, e que devemos defender nos nossos discursos diários e nos nossos comportamentos e nas nossas ações. Muito obrigada a todos por terem vindo. Boa noite. Agora tenho aqui um discurso de 2 horas. É muito tempo. Mas ainda nem comecei a falar, porque agora logo a dizer a tua. Bem, começo por cumprimentar a Sra. Presidente da Associação Empresarial da Beira Baixa, nela e os sócios, órgãos sociais desta associação. Tudo isto é um jantar, um encontro, um debate de empresários e ao qual se associaram alguns presidentes de Câmara, representantes de algumas associações, e começo por cumprimentar todos. Permitam que cumprimente aqui a Associação Metropolitana, e não estou aqui a escolher nenhuma ordem, o Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento, um conjunto de outras instituições presentes, o Presidente da Câmara de Provença Nova e de Penamacor, Provença Nova também Presidente
da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa, ser diretora da Escola Superior de Gestão, o magnífico reitor da Universidade da Beira Interior. Aquilo que o senhor disse muito bem é a prova que vem muitas vezes à IDEM. Portanto, aqui o vemos sempre com muito gosto e muito prazer, é demonstrativo da sua preocupação e proatividade com o território. E a propósito do que se disse aqui, que foi um lapso que não percebeu, portanto, eu nunca vi, e sou testemunha de muitas cooperações e de trabalhos, nunca vi aqui a vontade da UD de absorver o Instituto Politécnico. Aliás, sobre isso, temos feito um conjunto de debates e geralmente em Portugal, quando se pensa no ensino superior e em podermos dizer que temos ensino superior a mais, pensa-se sempre nos 10% que estão entre Beja e Bragança. Não se pensa nos 90% que estão no litoral e sobretudo em Lisboa. Ninguém em Lisboa se queixa, estão lá N universidades ao lado umas das outras. Pensa sempre, se calhar no Estado da Beira Interior, o Instituto Politécnico de Castelo Branco, o de Porto Alegre e o da Guarda têm cursos a mais. É uma, de facto, estupidez e nós damos muito para esta discussão. Porque nós devíamos inverter isto, devíamos ter mais 40% ou 50% do ensino superior no interior e reduzir o que temos, de facto, no litoral. Estávamos a dar um contributo enorme para quebrar estas assimetrias. Aliás, o ensino superior em Portugal, com a criação dos politécnicos, das universidades no interior, teve um papel importantíssimo, porque senão a nossa assimetria era ainda muito mais acentuada. Portanto, cooperação entre politécnicos e universidades e estarem unidos em projetos em conjunto. Defendo muito isso, assim como defendo. Eu sou um adepto da confiança, da motivação. Fui juntamente com o Joaquim Mourão, com o Presidente Joaquim Mourão, com o Presidente de Câmara na altura, fomos uns adeptos da criação da Naturtejo e depois, mais tarde, o reconhecimento enquanto Geoparque Mundial da Unesco, o primeiro em Portugal. É um projeto de 5.000 km² de 6 municípios, assim começámos, e um dos projetos podia, a Idanha sozinha podia ter sido um geoparque que era um dos maiores do país e um dos maiores da Europa. E portanto andamos aqui há anos a remar para termos uma estratégia conjunta nesta área. Ajudamos a criar Vilho-Ercas, que ainda não existia, o Geoparque Vilho-Ercas, ajudamos a criar projetos conjuntos entre Portugal e Espanha durante estes anos. E a cooperação é uma condição à qual nós estamos agarrados e temos que continuar a desenvolver. A Idanha tem 100 km de área de fronteira com Espanha. É o município do país que tem mais área de fronteira. Eu também sou um exemplo de Espanha só vem bons ventos e bons casamentos. Também a minha avó espanhola e o meu avô português deram um casamento e por isso eu estou cá. Também com esta, de facto, cooperação. E o que realço deste jantar, promovido pela Associação Empresarial, é esta cooperação e confiança que temos de ter todos e trabalhar de uma forma resiliente. Existem homens que pensam para as suas instituições, que representam para as suas empresas, queiram levar o melhor. Não há nada de mal nisso. Agora, temos de facto a oportunidade de trabalhar em conjunto num território que tem, na Europa, que temos a fronteira menos desenvolvida. Temos a fronteira maior e é menos desenvolvida. E, felizmente, este governo tem feito um conjunto de trabalhos, e tiro aqui o chapéu a António Costa, quando veio fazer os 100 dias de sua governação, na altura disse 100 anos, mas ainda falta um bocado para 100 anos. Mas os 100 dias da governação a Idanha Nova, ele teve a coragem de dizer, dizem que é tão difícil quebrar esta luta para quebrar as assimetrias entre o interior de Portugal e o litoral. Portugal é o país mais assimétrico do mundo, o segundo mais assimétrico do mundo, sendo que o primeiro é o Chile. Não há razões, a não ser culturais, para que isto aconteça em Portugal. Os nossos amigos de Espanha, da extremadura, também têm assimetrias acentuadas, mas o nosso é muito mais gritante. Portanto, não há razões para isto. Só conseguimos quebrar isto trabalhando, já foi dito aqui hoje, pelo nosso amigo também extremanho. Somos nós que temos de trabalhar e estar unidos para conseguir estas batalhas e estas lutas. Ninguém nos cá vem trazer nada que nós não trabalhemos em conjunto e não façamos bons projetos. Este é o nosso desafio em conjunto.
Permitam-me também saudar aqui os nossos amigos do cluster da Extremadura, os nossos amigos da China que aqui estiveram, um bocadinho mais longe. Mas este ano, pela primeira vez, o cluster da Extremadura fez o seu encontro anual fora da Extremadura. Vieram até Idanha Nova e foi um encontro muito importante. Eu hoje tenho pena, estava previsto aqui uma intervenção de um nosso amigo da Extremadura que tem trabalhado uma temática que nós aqui ainda não conhecemos. Eu não a conhecia com aquela dimensão, que é o projeto Corredor Ibérico. E o projeto Corredor Ibérico vem complementar aquilo que o António diz muito bem, que é, entre estas duas paredes, nós vamos ter que ter Lisboa. É aquilo que é a minha diferença da opinião do António é esta. Porque Lisboa e Madrid são os dois territórios com o maior PIB na Península Ibérica. Em Portugal é Lisboa com o maior PIB, em Espanha é Madrid com o maior PIB. E nós, o corredor ibérico, é um corredor não só económico, é social, é cultural, é arqueológico, é aquilo que nós queiramos construir. E quem constrói esse corredor ibérico temos que ser nós, os empresários, as instituições, as diferentes entidades. Está aqui um desafio muitíssimo significativo para todos nós irmos à luta em conjunto para este desafio. É evidente que num conjunto de intervenções que foram feitas, a determinada altura, o António falou aqui num aspecto importante, criar a moda. Permitam-me aqui dar um exemplo destas nossas cooperações que fomos tendo, nas relações que fomos construindo com os geoparques, por exemplo, nas cooperações nos diferentes geoparques na Europa e no mundo. Lembro-me de ver um exemplo em Manchester, na Inglaterra. Manchester foi uma cidade que teve problemas industriais gravíssimos. Foi uma cidade que era muitíssimo industrial e com a decadência da atividade industrial ficou uma cidade decadente. E foi a administração central em Inglaterra que criou um conjunto de iniciativas para promover um território em contraponto a uma cidade decadente, passou a ser uma cidade jovem e que estava na moda. É aquilo que nós temos que fazer para estes territórios, quer do lado de Espanha, na fronteira, territórios de oportunidade e territórios que todos já nós aqui falámos nas oportunidades que têm. Portanto, somos todos nós que temos que construir essa moda para conseguirmos captar não só investimento, criação de riqueza, mas sobretudo podermos atrair para aqui um conjunto de gente inovadora e jovem que farão esta diferença de um território que queremos resiliente, mas também os desafios de hoje é de um território que está preparado para ser sustentável e temos todas as características para podermos desenvolver isto. Portanto, o desafio que hoje aqui a Associação Empresarial nos lançou, neste debate, os empresários e com os diferentes representantes de instituições públicas e associações sem fins lucrativos, é este. A Ana, quando falou nisso, lancei logo este desafio de falarmos da cooperação transfronteiriça aqui e de envolvermos também os presidentes de câmaras, outras diferentes instituições, para que estes debates continuem, que é deste debate que nasce a luz. Teremos sempre diferenças, teremos sempre algo nos quais não concordamos uns com os outros. Mas é importante, porque é um papel importante que a Associação Empresarial está a fazer, e até para que no distrito de Castelo Branco, que é Beira Baixa, podendo ter pouca população, temos uma área geográfica muito significativa e uma diversidade que é de facto a nossa riqueza. Portanto, muito obrigado por terem vindo até Idanha Nova, aqui com estes empresários a discutir questões da cooperação transfronteiriça. Portanto, ao contrário do que nos pensavam, eu falei por